É com imenso prazer que eu estou aqui, até porque eu também sou dirigente sindical, não é? De um sindicato que é o Sindicato de Professores do Norte, portanto, é muito interessante estar aqui e poder partilhar convosco algumas das minhas reflexões, que são reflexões construídas também numa relação muito intensa com as escolas. Quer eu, quer a Ariana, somos consultores de escolas lá em Portugal, e muitas destas coisas são coisas que se têm vindo a desenvolver a partir da reflexão junto às escolas, que, ao contrário do que se possa pensar no Brasil, o facto de estar Portugal e Portugal estão na Europa, e parece que o paraíso está fora do Brasil, são escolas com os seus problemas, com indisciplina, com violência, com insucesso. Portanto, não é... Agora, admito que os professores... Agora estou a pensar na nossa conversa ao almoço. Admito que os professores portugueses, eventualmente, nesta altura, terão melhores condições de trabalho que os professores brasileiros. Isto é, não conheço todas as pessoas que eu conheço só trabalham numa escola. Até o ano passado, nas primeiras séries, a média andava aqui a 23 alunos. 23 alunos, agora subiu um bocadinho. Depois, ao nível do ensino fundamental 2, andava na casa dos 25, 27, agora também cresceu um bocadinho, mas, portanto, admito que as condições de trabalho dos professores portugueses são, eventualmente, mais vantajosas que os professores brasileiros. Agora, as dúvidas, as indecisões, o sofrimento e a angústia, parece-me que estamos todos no mesmo barco. Até diria que no Brasil, se calhar, há uma pequena vantagem. Que eu acho que o Brasil hoje vive um momento de algum entusiasmo, de crença até na profissão. Enquanto em Portugal, uma das características do tempo que vivemos é a desesperança. É esta ideia de alguém me dizer assim: eu ando há 25, 26 anos a trabalhar e olho para trás e não percebo para que é que serve o meu trabalho. Isto é uma coisa verdadeiramente... É uma professora que me diz isto. É injusto, porque o trabalho dela serviu certamente para alguma coisa, mas é terrível quando alguém se equaciona perguntando: para que é que serve o meu trabalho? Quando é que chega a idade da aposentadoria? Não é? E quando se vive uma profissão a 10 anos da aposentadoria, a desejar a aposentadoria, isto parece-me que é uma coisa verdadeiramente dramática e angustiante. Apesar de tudo, eu e a Ariana costumamos dizer, quando vimos ao Brasil, ficamos um pouco mais felizes com o mundo, um pouco mais esperançados, porque apesar de tudo vemos gente a falar. Eu não sei o que é que as pessoas fazem. É verdade, eu também conheço muita gente que pode dizer uma coisa e fazer outra. Mas pelo menos tem um discurso com um otimismo. E em Portugal, hoje, é muito difícil encontrarmos professores a falar de forma otimista da sua profissão. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Dizer que aquilo que eu trago aqui não é verdade. É apenas uma leitura do mundo e uma leitura de uma outra possibilidade de estar na escola e de fazer. E, portanto, estou perfeitamente aberto à discussão. Quando me decidem interromper, fazem o favor de interromper. Quando quiserem questionar, fazem o favor de questionar. Quando não entenderem alguma coisa que eu diga, porque apesar do Fernando Pessoa dizer que a nossa pátria é a língua portuguesa, apesar de tudo, é muito bom o português ser a nossa língua, e o português em larga medida é a língua que é, porque no Brasil se fala português, é bom a gente entender isto. É verdade que em Portugal, com as novelas brasileiras, mas antes das novelas, com a música brasileira, nós temos, se calhar, mais facilidade em compreender os brasileiros que os brasileiros compreendem os portugueses, sobretudo quando os portugueses, como eu, vão começar a acelerar. E quando eu começar a acelerar, fazem o favor de dizer: Rui, anda um pouco mais devagar. E era isto que eu vos queria dizer antes de começar e finalmente agradecer ao sindicato o convite para estar aqui presente, para, enfim, fazermos deste momento um momento de partilha. Bom, a questão é esta. No fundo, esta palestra vai-se fazer em torno destas duas questões. A primeira grande questão a que eu te vou tentar responder é: o que é que são aprendizagens significativas? Até como todos sabem,
o termo de aprendizagens significativas, como outros termos que existem em educação, construtivismo, metodologia de projeto, cada um tem quase a sua própria interpretação. Não é? Isto é, estamos numa roda de 5 pessoas ou 6, se falarmos em construtivismo, temos 5 noções diferentes do que é o construtivismo. Com as aprendizagens significativas é exatamente a mesma coisa. E, portanto, o primeiro momento é fazer um esforço de perceberem o que é que eu quero dizer quando estou a falar em aprendizagens significativas, e depois o momento fundamental é saber o que é que nós, professores, e as escolas onde nós trabalhamos, o que é que podem fazer para que os nossos alunos possam realizar aprendizagens significativas. Basicamente é em torno destas duas ideias que eu organizei a minha palestra. E, portanto, eu entro logo a matar e dizer que falamos de aprendizagens significativas quando o sujeito que aprende atribui um significado à informação que lhe chega. Isto é, quando a informação que lhe chega, ele consegue lhe atribuir algum significado, lhe atribui algum sentido. Isto é, porque muitas vezes há muita informação que nos chega e que nós, por exemplo, em Portugal hoje discute-se muito economia. Uma grande parte da informação de economia que me chega, eu nem sequer faço um grande esforço para compreender. Porquê? Porque eu não a compreendo. Não é? Aliás, há uma linguagem terrível que é o economês. O economês é aquela linguagem que os economistas utilizam para que a gente não possa compreender coisas básicas, não é? Que muitas vezes são facílimas de compreender, mas que se embrulham muito bem embrulhadas em conceitos e em palavras complicadas. Portanto, isto não permite aprendizagens significativas. Fala-se em aprendizagens significativas quando aquele que aprende atribui um significado plausível. Ele não tem que atribuir, quando eu digo atribuir um significado plausível, é atribuir um significado que faça sentido. Porque muitas vezes eu também ouço informação, atribuo-lhe um significado plausível e quando eu vou verificar aquilo que eu pensei que ele estava a dizer não tinha nada a ver com o assunto. Portanto, a questão não é se está certo ou se está errado. A questão é se alguém lhe atribui um significado que faça sentido. E, portanto, a aprendizagem significativa tem a ver com isto. Com este esforço de se fazer com que os alunos atribuam significado à informação com a qual eles se confrontam, com a qual eles se defrontam. E, portanto, é basicamente isto. Isto, portanto, digamos que para haver aprendizagens significativas, os meninos e as meninas têm que ter conhecimentos prévios, que lhes permitam compreender a informação que lhes estou a transmitir e depois também tenham de ter a capacidade cognitiva suficiente para organizar essa informação. A questão dos conhecimentos prévios é um problema que se prende com qualquer um de nós. Se eu estiver aí e do lado de cá estiver alguém a falar de física quântica, eu, por mais esforço que faça, nunca conseguirei realizar, através de uma palestra com alguém que fala de física quântica e que não tem em conta o facto de eu ser o ignorante da matéria, eu não tenho qualquer condição de realizar uma aprendizagem significativa. Porquê? Porque eu não tenho os conhecimentos necessários para compreender o que é que ele me está a dizer. Este é um lado, a ausência de conhecimentos prévios. O outro é a capacidade cognitiva suficiente para organizar aqueles conhecimentos prévios em, digamos, mapas conceituais, não é? Alguma coisa que possa ser integrada naquilo que eu já sei e que faça sentido para eu compreender melhor aquilo que me estão a dizer. E, portanto, dito isto, a questão das aprendizagens significativas depende, portanto, e ao contrário do que alguns muitas vezes esquecem, de informação prévia. Os nossos alunos, para realizar algumas aprendizagens significativas, seja em matemática, em biologia, em história, em química, em física, seja onde for, muitas vezes eles têm condições intelectuais de aprender aquilo, mas se não tiverem os conhecimentos que permitam compreender o que é que o outro me está a dizer, se não tiverem esses conhecimentos, não há aprendizagens, apesar de haver capacidade cognitiva para as fazer. Por sua vez, também é verdade que, por exemplo, com crianças muito jovens, há determinados conceitos que lhes serão sempre estranhos, não porque a informação não exista, mas porque aquelas crianças ainda não têm capacidade cognitiva para os organizar, não é? Porque estamos a falar de gente ou que não tem experiência ou que está num processo de desenvolvimento. E, portanto, há aqui duas questões fundamentais. Infelizmente, hoje, valoriza-se demasiado a questão da capacidade cognitiva.
Quando nós temos que começar também a valorizar a questão das informações que alguém tem e dos conhecimentos prévios que alguém tem. Isto é, a informação não pode ser menosprezada. E o problema é quando, em nome do desenvolvimento cognitivo dos alunos, quando, em nome do desenvolvimento, da necessidade dos alunos aprenderem a tornar-se mais inteligentes, mais solidários, mais capazes de trabalhar em grupo, que são finalidades fundamentais das escolas, mas quando, em nome disso, se tende a desvalorizar a informação. O problema da informação é só o problema, falo por mim e pelas pessoas da minha idade, eu tenho 55 anos, e vivemos em escolas onde a escola, o grande trabalho do professor era debitar informação. Não é? Eu tinha professores que abriam o livro e davam aulas lendo o livro. O problema não está na informação, porque a informação é fundamental. O problema está no modo como esta informação nos chega. Porque esta informação, este modo de transmitir informação, está-se a partir do princípio que o sujeito que aprende está perfeitamente apto a compreender tudo o que ele está a ouvir. E muitas vezes não está apto. E não está apto por questões cognitivas, não está apto porque não tem aquilo que nós chamamos as bases necessárias para compreender, para atribuir um sentido àquele discurso. Portanto, há aqui duas questões fundamentais. Capacidade cognitiva dos alunos e têm ou não têm os conhecimentos necessários para poderem entrar em diálogo com o professor, para poderem para poderem compreender aquilo que o professor está a dizer. Portanto, estas são duas questões fundamentais. E visto isto, chamamos a atenção para alguma coisa que no campo da psicologia se tem vindo a valorizar muito, que é a noção de mapa conceitual. Bom, e tenho aqui um exemplo do mapa conceitual. Isto é um mapa conceitual muito simples, digamos, é um mapa conceitual de alguém que sabe, tem algumas noções sobre as transformações físicas da água, mas sabe muito pouco acerca do assunto. E o mapa conceitual é aquilo. Ele sabe que a água normalmente está em estado líquido, se nós a aquecemos, ela passa para o estado gasoso, se há um arrefecimento brusco da água, que se dá a condensação, mas ele não utiliza o termo condensação, ela passa ao estado líquido e depois, se ela arrefece ainda mais, pode passar ao estado sólido. As pessoas comuns sobre os ciclos da água têm este mapa conceitual. É este mapa conceitual que lhes vai permitir continuar a compreender informações sobre a água. Se não tem este mapa conceitual, não interessa se tem ou não tem capacidade cognitiva, se não tem este mapa conceitual incorporado, essa pessoa não compreenderá nada, não compreende nada acerca da água. Não vale a pena aprofundarmos muito. A primeira grande questão que há que fazer é que se construa o mapa conceitual. Um mapa conceitual um pouco mais, digamos, sofisticado é este, em que se fala de ponto de fusão, e sabe-se qual é o valor do ponto de fusão, sabe-se o que é o ponto de ebulição, e sabe-se qual é o valor do ponto de ebulição, etc, etc. Pronto. Estão a ver? Portanto, o que os cognitivistas chamam a atenção é que nós pensamos a partir dos nossos mapas conceituais. Isto é, se nós não tivermos um mapa conceitual sobre um determinado tema, nós não somos capazes de pensar. Não por incapacidade cognitiva, mas porque não temos conhecimentos prévios que nos permitam pensar. Portanto, este é um lado fundamental das aprendizagens significativas, que é a informação necessária para ajudar alguém a pensar melhor sobre um determinado assunto, para alguém poder aprofundar esse assunto. E, para percebermos isso de forma um pouco mais, digamos, concreta, eu trago o exemplo que é de uma disciplina onde eu fui sempre um péssimo aluno, foi matemática, não é? E fui sempre eu fui muito bom aluno de matemática até à 4ª classe. Depois da 4ª classe até ao 5º ano, na altura do liceu, eu fui um péssimo aluno. E quando cheguei ao 5º ano era preciso optar entre ciências e letras, e eu fiz o que fizeram para aí 80% dos meus conterrâneos portugueses. Optavam por letras porque detestavam a matemática. Quando eu fui para a escola do magistério primário, na altura, fui tirar o curso de professor primário, eu tive a sorte de ter um excelente professor de matemática. E foi nessa altura que eu percebi que as minhas dificuldades em matemática não tinham... Porque eu pensava, eu era mau aluno em matemática porque era burro, não é? E foi quando eu percebi que afinal não era... Quer dizer, que não era tão burro como eu julgava que era. E foi a partir daí que eu comecei a perceber, nomeadamente, que a matemática é uma obra humana. Não é? É uma obra construída por homens e mulheres ao longo da história. Não é uma coisa qualquer
que alguém lá num outro mundo construiu. E, portanto, eu trago muitos exemplos de matemática, porque muitas vezes os exemplos da matemática são uma espécie de ajuste de contas com o meu passado. É basicamente isso. E, por outro lado, vai-se perceber muito bem o que é que significa isto de uma aprendizagem significativa em matemática. E o exemplo que eu trago é este. Como se calcula a área de um retângulo? E a fórmula é aquela. Multiplica-se o lado vezes a largura. Ou seja, o que a gente faz é isto. 12 metros vezes 5 metros dá qualquer coisa como 60 metros quadrados. Pronto. E desde que a gente responda a isto, o professor diz correto e marca lá. O problema é que está errado. Do ponto de vista matemático, esta operação é uma operação impossível. A verdade, todos aprendemos assim. E aprendemos rapidamente. O professor ensinou-nos a fórmula e a gente o que é que fazia? Fazia multiplicações. O problema é que isto significa que nós apenas, para realizar isto, não precisamos de perceber o que é medir uma área. Aliás, nem precisamos de perceber o que é medir. Foi uma coisa que eu aprendi também por volta dos 20 e tal anos. Percebi que medir era comparar. Foi uma coisa... Agora, é estranhíssimo como é que comecei a aprender as unidades de medição por volta dos 7, 8 anos e só aos 21 anos é que eu percebi finalmente que medir era comparar. Agora, quando estamos a falar de unidades métricas é fácil perceber. Eu estou a comparar um determinado comprimento com uma régua. Agora, e o que é isto de medir uma área? Logo o primeiro problema. E portanto, nem eu tinha que compreender o que era uma área, nem eu tinha de compreender o que era medir uma área. E pior que tudo, nem o professor tinha de compreender isso. É a vantagem desta fórmula. A vantagem desta fórmula é que esta fórmula resolve-nos um problema, dá-nos a resposta certa, mas de forma absolutamente errada. E que é a prova de que nem os alunos nem os professores sabiam matemática suficiente. E isto eu estava a falar há bocado. Eu estava a tentar explicar isto aos meus alunos do 5º ano da licenciatura em matemática. E alguns dos meus alunos do 5º ano da licenciatura em matemática tiveram alguma dificuldade em compreender porque é que estava errado. Porque é que está errado? Vamos pensar um bocadinho sobre a multiplicação. E um exemplo muito simples. Tenho 3 caixas de ovos com 6 ovos cada uma. Portanto, posso resolver 6 mais 6 mais 6 como 3 vezes 6. Bom, significa, portanto, que o 3 é o multiplicador e o 6 o multiplicando. O que é que isto quer dizer? Que no multiplicador o 3 corresponde ao número de vezes que os ovos se repetem. E o 6 refere-se ao número de ovos, que é um número invariante. Portanto, isto significa que o que está aqui nunca pode ser 12 metros, tem de ser 12 vezes. Mas 12 vezes 5 metros nunca será 60 metros quadrados. 12 vezes 5 metros será 60 metros. Tá? Não há problema. Se tiverem dificuldades é natural. Por isso é que há professores. Por isso é que há professores. Resolvemos o problema... Se aprender fosse uma coisa linear, nós resolvemos um problema com excelentes manuais. Pronto. E precisávamos apenas de alguém que não tinha que ser qualificado, não é? Que tomava conta de nós e nós lemos os manuais e percebemos. Ora bom, portanto, o que está aqui, 12 metros vezes 5 metros é, em termos matemáticos, absolutamente impossível. Portanto, a pergunta é esta, então como é que se resolve o problema? Vamos voltar ao nosso coisa e faz isto. Nós, num lado de 5 metros, sabemos que metemos lá sempre 5 metros quadrados. Porquê? Porque o quadrado é a medida o metro quadrado é a medida de um quadrado com um metro de lado. Portanto, é muito simples. 1 mais 1 mais 1 mais 1, pronto. Como é que os meninos fazem isto? Muito simples. Constroem, não metros quadrados, mas decímetros quadrados, e passam a vida a medir áreas que o professor manda. E os meninos vão fazendo aquilo. Até que um dia vão descobrir, num primeiro momento, vão descobrir que quando apanham ali 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 20, ou 30, ou 40, terão sempre um número correspondente a metros quadrados. Portanto, e sabe-se outra coisa. Eles depois vão ter que repetir tudo por aqui fora. E vão chegar a um ponto em que vão descobrir que quando têm 12 metros, sabem que têm aqui os 5 metros quadrados repetidos 12 vezes. Agora, isto não se faz num só dia. Isto é alguma coisa que leva algum tempo a fazer. Isto é alguma coisa que busca que os alunos compreendam porque é que fazem o que fazem.
Porque também acontece, já me aconteceu muitas vezes na minha vida, nomeadamente como pai, o meu filho perguntar-me assim, porquê que é assim? Eu respondo, é assim porque é assim. Não é? Bom, quando eu só sei dizer é assim porque é assim, significa que eu próprio não tenho condições de suportar uma aprendizagem significativa da parte dele. E, portanto, depois de compreender isto, então é fácil perceber que a resposta àquela questão é 12 vezes 5 metros quadrados. É fácil compreender. Agora, o que é que isto tem a ver com aprendizagens significativas? É muito simples. A primeira versão que eu vos apresentei, esta versão significa que quem faz isto não realizou uma aprendizagem significativa. Memorizou uma fórmula sem compreender o seu sentido e o seu significado. Quem faz isto desta maneira significa que sabe calcular a área de um retângulo tendo realizado uma aprendizagem significativa. A diferença é só esta. Que consequências é que podemos tirar daqui? Em primeiro lugar, do ponto de vista matemático, este é um conhecimento correto. Do ponto de vista cognitivo, este é um conhecimento que pressupõe um trabalho cognitivo que o outro trabalho não pressupôs. Portanto, aprende-se matemática e, simultaneamente, desenvolvemos-nos cognitivamente. E como isto, muitas vezes, obriga a que se trabalhe em grupo, para ser mais fácil, significa também que nos desenvolvemos socialmente. Desenvolvemos a nossa capacidade de relacionamento interpessoal. Ou seja, a matemática é muito mais que a matemática. A matemática pode ser condição da nossa formação como pessoas. Agora, é condição da nossa formação como pessoas quando a matemática acontece através de aprendizagens significativas. Eu com isto não quero dizer que as aprendizagens por memorização não são úteis. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer é que é preciso pensar quando é que as aprendizagens por memorização são úteis, mas não chegam. Provavelmente, para haver aprendizagens significativas, tem de haver aprendizagens por memorização. Isto é, as palavras que nós utilizamos quando começamos a falar aos 2 anos de idade, as palavras, muitas vezes nós não conhecemos o significado das palavras, nós vamos memorizando palavras. As datas das nossas vidas também as memorizamos. Os sinais de trânsito e o que eles significam, nós também os memorizamos. Portanto, não se está a desvalorizar as aprendizagens por memorização. O que se está a dizer é que as aprendizagens por memorização não chegam. Não é? Para promover desenvolvimento cultural, para promover desenvolvimento cognitivo. E, portanto, é preciso perceber, nomeadamente, qual é a articulação entre as aprendizagens por memorização e as aprendizagens significativas. O problema aqui é só preciso, para nós, o que nos interessa é perceber uma aprendizagem por memorização não obriga à compreensão do que estamos a aprender. Limitamos a aplicar uma fórmula. E, aliás, por exemplo, eu conduzo o meu carro sem saber nada de mecânica. Não preciso saber nada de mecânica para conduzir o meu carro. Embora, se tivesse umas noções de mecânica, se calhar havia coisas talvez que eu não fizesse. Portanto, há muita coisa na vida que nós fazemos por memorização. A grande questão é saber se as nossas escolas, no mundo em que estamos, poderá continuar a funcionar apenas valorizando as aprendizagens por memorização. Isto é, se nas nossas escolas, uma função da escola, um dever da escola, um compromisso da escola, não é fazer com que as aprendizagens sejam aprendizagens significativas. Isto é, a aprendizagem é que aquele que aprende sabe as razões porque é que está a fazer assim, porque é que está a realizar desta maneira e não está a realizar de outra. Compreende isto? Há alguém que consegue atribuir um significado àquela informação, que consegue enquadrar aquela informação num determinado mapa conceitual, que nomeadamente muitas vezes reconstrói os seus mapas conceituais para apreender aquela informação. E, portanto, é nesse sentido que nós podemos perceber que não se trata, ao contrário do que alguns defendem, desvalorizar a aprendizagem por memorização. Por exemplo, aquela pergunta que se faz, mas é obrigatório que os meninos aprendam a tabuada? Aqui o termo é o mesmo. O 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. É obrigatório. Quer dizer, ser por uma razão muito simples. Porque se eu sei a tabuada de cor, vou fazer as coisas muito mais rapidamente. Agora, não é como no meu tempo. Eu só percebi que 2 vezes 3 e 3 vezes 2 matematicamente eram coisas diferentes aos tais 21 anos com esse tal professor que eu tinha, que nos perguntava assim, o que quer dizer 3 vezes 2?
Nós olhámos para ele, quer dizer 3 vezes 2. 3 vezes 2 são 3 vezes 2. Mas o que quer dizer? Ó professor, são 3 vezes 2, mas há alguma coisa para dizer? Porque nenhum de nós compreendia. Portanto, a tabuada, a memorização da tabuada, não é, como aconteceu comigo, foi a primeira coisa que aprendemos, sem perceber rigorosamente a relação entre a adição e a multiplicação. Portanto, o problema não está se é correto ou incorreto memorizar a tabuada. O problema está a perceber que a memorização da tabuada é uma etapa de um processo de aprendizagem. É alguma coisa que um dia vamos aprender e que um dia vamos ter necessidade de aprender, mas não é o primeiro momento. Era quase como se, em vez de ensinar os meninos a ler e a escrever através do exercício da leitura e da escrita, ensinávamos gramática. Porque a tabuada, a memorização da tabuada corresponde, digamos, à gramática. A gramática é alguma coisa que se aprende a partir do momento em que eu tenho algum domínio daquele assunto. E, portanto, o que está aqui em jogo não é desvalorizar a memorização. Porque sem memória não havia humanidade. O que está aqui em jogo é perceber as limitações da aprendizagem por memorização. E, portanto, dito isto, é preciso perceber quando se podem realizar aprendizagens significativas, é preciso perceber quando essas aprendizagens significativas exigem algum tipo de memorização. Eu até diria mais. Eu diria que o problema que se nos levanta aqui tem a ver com o facto de que, ao contrário do que muitos defendem, que dizem eu memorizo para aprender, a minha perspectiva é diferente. Eu, ao aprender, crio condições para memorizar. Portanto, não está em desvalorizar a memorização. Está em dizer que eu, para aprender significativamente a alguma coisa, eu tenho de atribuir um significado. Tenho que fazer aquele trabalho de compreensão, como vocês não iam atrás. E depois desse trabalho estar feito, é que eu posso memorizar a fórmula e utilizar a fórmula em qualquer circunstância. Agora, esta discussão é muito importante porque a nossa escola, quer em Portugal, quer no Brasil, quer no mundo, tem estado debaixo do primado e da égide das pedagogias instrucionistas. E as pedagogias instrucionistas são aquelas que partem do princípio que os alunos são uma espécie de folha em branco onde as pessoas vão escrever tudo aquilo que lhes apetece. É como se os alunos, quando chegassem à escola, não trouxessem ideias, saberes, crenças e representações do mundo. O problema das pedagogias institucionistas é pensar uma coisa que, aliás, a nós professores nos dava muito jeito. Se os alunos chegassem à escola sem saber nada, a nossa vida era muito mais fácil. Porque, basicamente, íamos ensinar tudo desde o princípio. Isto é um problema muito interessante, por exemplo, na universidade. Na universidade, muitas vezes, apanha-se esta conversa. Mas porquê é que estes tipos, veem televisão, A televisão só cria, problemas às representações que ele tem sobre o mundo. E depois como é que a gente consegue destruir, quer dizer, pôr em causa essas representações? Quer dizer, é o nosso trabalho como professores. O nosso trabalho como professores, muitas vezes é este. Por isso, muitas vezes, mais valia ser menos, digamos, menos exigente do ponto de vista da quantidade de conteúdos a ministrar e ser muito mais exigente do ponto de vista da construção de uma outra forma de olhar o mundo. Mas a memorização está muito ligada, portanto, a esta ideia. Portanto, para a escola tradicional, para a chamada escola tradicional, os alunos não tinham que compreender nada. Por isso é que muitas vezes, quando um aluno pergunta ao professor, professor, mas para que é que eu tenho que aprender isto? Tem calma, daqui a uns anos tu vais perceber. É verdade que muitas vezes nós é passado uns anos que compreendemos porque é que aquilo foi importante. Mas a resposta é sempre esta. Porquê é que eu estou a aprender isto? Um dia, por exemplo, os Lusíadas em Portugal, os Lusíadas é um poema maravilhoso. Foi uma coisa que só aprendi também já muito tarde. Porquê? Quando eu andava na escola e tinha que aprender os Lusíadas, a única coisa que tínhamos que fazer era a divisão das orações. E depois havia aquela maldição que era saber se o que correspondia a uma oração subordinada relativa ou uma oração subordinada integrante. E andávamos todos ali, mais ou menos, a fazer estes exercícios. Quer dizer, e quando a gente perguntava ao professor, mas para que é que isto serve? O professor dizia, um dia tu vais compreender. Eu já tenho 55 anos e ainda não compreendi. Não é? Bom, compreendi é que foi uma pena não ter tido, digamos, não ter tido um poeta como professor dos Lusíadas. Provavelmente, se eu tivesse tido um poeta, os Lusíadas hoje fariam outro sentido para mim. Portanto, o problema não está, à volta a dizer, na memorização. O problema está quando se acredita que se aprende quando memorizo. Como toda a gente sabe, já nos aconteceu a todos muito isto, eu tinha que fazer um teste de história na terça-feira e passei o fim de semana ali a estudar.
E na terça-feira o professor não aparece, não é? E o teste de História é adiado para a outra terça-feira. E eu acreditei que não valia a pena estudar mais. E quando chega a outra terça-feira, tínhamos esquecido de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Porquê? Porque eu não tinha feito uma aprendizagem significativa. Eu tinha tentado memorizar informação da mesma forma que nós temos que memorizar quando temos de tirar a licença. A licença é assim que se diz? A carta de condução, como é que se diz, Ariana? A habilitação, que nós temos de saber a velocidade a que um carro anda com reboque e sem reboque, aí não temos solução, aí temos mesmo que memorizar. Não é? Aí não temos alternativa. Um carro com reboque anda a 50, se andar sem reboque pode andar a 80, e temos que memorizar. O grande problema é quando temos uma escola que se constrói apenas nesta base, e o problema está aqui. E, portanto, a grande questão da memorização está nesta ideia que não se põe em causa memorizar a informação. Porque se nós não conseguimos memorizar a informação, também não somos capazes de aprender. O que se põe em causa é a ideia de que se parte do princípio que eu, para aprender, memorizo. Aquilo que eu vos proponho, através da noção de aprendizagem significativa, é o contrário. Eu, para memorizar, eu tenho que aprender. Eu tenho que atribuir significados às coisas. Eu tenho que perceber quais são os conceitos. Eu tenho que perceber qual é a relação entre os conceitos. E depois de eu perceber a relação entre os conceitos, para mim torna-se mais fácil memorizar. Porque senão andava sempre em processo de aprendizagem constante. E não é isto que nós queremos. Agora, para memorizar, eu tenho, em primeiro lugar, de fazer uma aprendizagem significativa. É exatamente a proposta que eu faço, não é pôr em causa a memorização, é inverter o ciclo da memorização. A memorização não é o primeiro momento, a memorização é o momento que decorre do facto de eu ter ou não realizado uma aprendizagem significativa. Bom, isto já falamos. Portanto, não está em causa desvalorizar a informação, que é um problema muito de alguns discursos inovadores. Alguns discursos inovadores, infelizmente, têm vindo a desvalorizar a informação como fator de aprendizagem. Não o podemos fazer. Nós necessitamos de informação para aprender. Eu sem informação não consigo aprender. Eu sem informação não consigo raciocinar. Portanto, eu preciso de informação. Agora, essa informação tem de ter um significado. Tem de ser enquadrada num mapa conceitual. E esta proposta a fazer, o que as escolas têm é de transitar deste paradigma em que se acredita que basta um professor divulgar informação, os alunos memorizam, a aprendizagem está feita. Isto não é verdade. E nós sabemos isto, nem precisamos ir aos livros. Nós sabemos isto por experiência pessoal. Um professor divulga a informação, nós respondemos corretamente no teste e muitas vezes, passados uns tempos, se nos fizer o mesmo teste, nós já não respondemos. Porquê? Porque não realizamos nenhuma aprendizagem. Eu não estou a dizer que os professores não devem divulgar a informação. O que estou a dizer é que os professores não se podem limitar a divulgar informação. Portanto, o que nós temos é isto, que eu acho muita piada, porque este é um grande teórico de educação, o nosso Calvin, não é? E o nosso Calvin, aquela pergunta, quando os Pilgrims chegaram a Plymouth Rock, os Pilgrims são os primeiros europeus que chegaram aos Estados Unidos, e ele responde, 1620. E depois faz esta reflexão pedagógica que eu acho maravilhosa. Como você pode ver, memorizei esse facto totalmente inútil por tempo suficiente para passar em um teste. Minha intenção agora é esquecê-lo para sempre. Você não me ensinou nada a não ser como manipular o sistema cinicamente. Parabéns. Bom, e depois o resto é uma patetice antissindical. Mas esta é uma questão, quer dizer, esta questão é, provavelmente a data 1620 faz algum sentido. Para eu perceber que os primeiros europeus a chegar àquilo que hoje são os Estados Unidos, foi no século XVII, faz algum sentido. Agora ela tem que ser enquadrada, num contexto muito mais amplo. Portanto, a grande questão também é se esta é a escola que nós queremos. Eu volto outra vez ao Calvin. E ele pergunta, não acho que a matemática seja uma ciência? Para mim é uma religião. E o Hobbes pergunta, uma religião? E vamos ver porquê, não é? Este livro está cheio de coisas em que só tendo fé é que podemos continuar a acreditar nelas. É uma religião. E ele vai continuar. Sim, pega-se um número, adiciona-se outro número e aparece um novo número. É um milagre! Ninguém explica como é que isto acontece. Ou se acredita que é verdade, ou não se acredita. E a verdade é que muitos de nós sobrevivemos na escola e fomos bons alunos porque fomos capazes exatamente de fazer isto. Este é que é o problema. Portanto, o problema não está em memorizar.
O problema não está em aprender a somar. O problema não está em aprender a calcular áreas. O problema está para como é que eu vou aprender isso, não é? E para que é que serve isso, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista cognitivo. Portanto, a proposta que se faz é que, com calma, porque Roma e Pavia não se fizeram um só dia, nós estamos a anunciar alguma coisa que já está a ser feita nas escolas, se calhar já é feita por muita gente que está aqui nesta sala. Portanto, eu não estou a falar de uma coisa para o futuro, eu estou a falar de uma coisa que é bem presente, que está a acontecer nas nossas escolas. Agora, há situações em que para nós é mais fácil, enquanto professores, e há situações em que para nós é mais difícil. E, portanto, agora, o pressuposto é este, é perceber que é uma caminhada que temos que fazer. É uma caminhada que temos que aprender a fazer. Pessoalmente, eu acho, partindo da experiência portuguesa, eu acho que esta caminhada, por exemplo, nas 4 primeiras séries, é muito mais fácil de fazer do que no ensino médio. Nós sabemos muito mais hoje de didática no início da escolaridade do que didática já para níveis, digamos, mais avançados de escolaridade. Portanto, é para dizer que isto se faz com alguma calma. Isto é, porque eu não sou capaz de fazer, eu não me tenho que sentir necessariamente incompetente. Aliás, porque a incompetência é um direito que nos assiste. Não é? O direito que nos assiste é nós sentirmos incompetentes, vermos pelos nossos resultados que somos incompetentes e não fazermos nada para mudar. Mas agora, eu sentir-me incompetente, houve muitos momentos da minha vida que me sinto incompetente, vai certamente haver outros momentos da minha vida em que eu vou continuar. Porque há momentos em que eu não sei o que é que vou fazer, o que é que eu vou responder, como é que eu vou resolver aquele problema. Isto é alguma coisa que só acontece a quem lá está dentro. Não é? Eu dou-vos um exemplo futebolístico. Portugal teria sido campeão europeu se o Cristiano Ronaldo não tivesse falhado aquele golo que eu, se estivesse lá, marcava. Sabem porquê que eu marcava? Porque eu estava no sofá a ver o jogo. E no sofá é sempre fácil marcar. Dentro do campo, dentro da sala de aula, é que as questões são difíceis de resolver. Portanto, é lá. Portanto, este é o problema de quem está. E, portanto, é um problema que é um problema expectável. É um problema que faz sentido. E, portanto, o que é preciso? Portanto, é percebermos o seguinte, que os exercícios de memorização são insuficientes para que a escola tenha sentido e utilidade. E, portanto, temos de transitar do modelo de ensino assente em exercícios de memorização para um modelo de ensino que estimula os alunos a viverem processos de reestruturação e de reconceptualização. Portanto, este é o desafio que nós temos pela frente. Ou seja, é preciso valorizar os alunos como seres intelectualmente ativos. É preciso valorizar os alunos como alguém que não é um ignorante. Porque muitas vezes a ideia do ignorante é alguém que não sabe. E o problema muitas vezes nós temos na relação com os nossos alunos e no diálogo com os nossos alunos é que eles sabem alguma coisa que os impede muitas vezes de compreender o meu discurso e a informação que eu lhes estou a propor. Portanto, é preciso pensar os alunos como protagonistas ativos do processo de aprendizagem e é preciso perceber outra coisa muito importante que algumas leituras do construtivismo têm vindo a desprezar, infelizmente. Muitas vezes, algumas leituras do construtivismo, é que eu chamaria voluntaristas, têm vindo a desvalorizar o professor como um elemento fundamental para que os alunos sejam aprendizes ativos. E muitas vezes o discurso é este: deixem as crianças em paz. Como os Pink Floyd cantavam, teachers, leave the kids alone. É o maior pecado, é o maior crime que um professor deve fazer. Porque no dia em que um professor aceitar isto, teachers, leave the kids alone, está em posição ótima para ser despedido. Porque deixou de ser útil. E um professor é útil porque faz com que os meninos e as meninas se transformem em aprendentes. Aprendem estratégias, adquirem informação, confrontam informação. Portanto, o que é preciso discutir não é se os professores são úteis ou inúteis. É preciso perceber que os professores são úteis quando contribuem para que os seus alunos sejam protagonistas ativos do processo de ensino-aprendizagem. E ser protagonistas ativos do processo de ensino-aprendizagem não é deixá-los entregues a si próprios. É ajudá-los a compreender as coisas. É muitas vezes colocar-lhes problemas. É muitas vezes mostrar-lhes outra possibilidade de ver. É muitas vezes, enfim, indicar um caminho que eles vão percorrer.
Portanto, os professores são fundamentais. E aquilo que nós temos de discutir é como é que os professores contribuem para que os alunos sejam protagonistas ativos do processo de ensino-aprendizagem. Isto aqui, vou fazer um pequeno parênteses para passarmos àquilo que interessa, saber o que é que nós podemos fazer de facto para que haja aprendizagem significativa por parte dos nossos alunos. O que é isto de ser protagonista ativo? Há quem pense desta maneira, que os alunos são protagonistas ativos quando na escola nós respeitamos as suas teorias pessoais acerca do mundo. E aquilo que um professor tem que fazer é colocar os alunos a trocarem perspectivas, a trocarem informações, a discutirem as perspectivas que se têm sobre as coisas. E acreditam que através desta troca acabarão por perceber as limitações do seu conhecimento e acabarão por chegar ao conhecimento dito mais correto. Ou seja, o professor aqui é uma espécie de anjo da guarda. Eu diria mais, é uma espécie de como é que se diz, salvador, aqueles que estão na praia. O salva-vidas. O que é que faz um salva-vidas? O salva-vidas está apenas atento se as pessoas cumprem ou não cumprem as regras no meio do mar. Se atrás dele anda tudo a jogar futebol, anda tudo à bufetada, para ele não lhe interessa para nada. Ele só está ali a ver se alguém não ultrapassa. A função do professor não pode ser a do salva-vidas. A função do professor tem de ser uma função muito mais ativa. E tem de ser muito mais ativa porquê? Basta, portanto, colocar os meninos a dizer o que é que pensam do mundo? Bom, eu trago-vos aqui uma pequena história. Isto é o Guernica do Picasso. O que é que está aqui a fazer o Guernica do Picasso? É o apoio à minha história. Eu, quando era professora do ensino primário, trabalhei numa escola privada que tinha um projeto educativo muito interessante, que era um projeto de educação artística. Aliás, o sonho era um sonho completamente... Enfim, era um sonho excessivo, até um bocadinho autocrata, que se acreditava que se as crianças fossem educadas desde pequeninas a amarem a pintura, o cinema, a poesia, um dia iriam ser pintores, escultores, arquitetos. A ideia era esta. Eu só trabalhava com as crianças ali até à 4ª série. E na 4ª série eu tinha um projeto que passava por isto. Por fazer com que os meninos debatessem, discutissem obras-primas da pintura mundial. E o projeto era este. Eu chegava à sala, através de xerox, entregava aos meninos em grupo uma determinada pintura, os meninos tinham de dizer o que é que pensavam daquilo, discutiam como é que se sentiam, o que é que achavam, etc, etc. Depois juntavam-se no grande grupo e cada grupo tinha um porta-voz que explicava ao grupo. E eu anotava aquilo tudo, não é? Ficava aquilo anotado. Eram, digamos, as representações que as crianças tinham sobre as pinturas. E, por fim, o último exercício, só metade do quadro é que vinha pintado e eles tinham de pintar o quadro como se eles fossem o pintor. E tudo funcionava maravilhosamente. Desde lá como é que chama? O Frei Angélico, não é? Até que um dia cheguei ao Picasso. E quando cheguei ao Picasso percebi que estava tudo... Começou uma grande bagunça na sala. Tudo a dizer, o que é isto? A minha irmã pinta melhor que este tipo. A minha irmã tem 3 anos. O que é aquilo? Aquilo é um cavalo ou um cão? Ui, fantasmas e tal. Tudo a rir, numa grande galhofa e tal. E acabou. Não. E eu ali, não, entrei naquela, não. Tens de os deixar refletir. Tens de os deixar discutir. O pressuposto é que tu não podes intervir. Eles têm que ter espaço para... Bom, mas a bandalheira começou porque nós começámos todos a falar muito alto, aos beijos. Não é nada, ele está a gozar connosco e tal. Assim, ó. Alto e para o baile. Silêncio na sala, eu vou dizer o que é isto. Chama-se Guernica, é um quadro pintado pelo Sr. Pablo Picasso e foi pintado nas seguintes circunstâncias. Ele pintou este quadro depois da Luftwaffe, a aviação nazi, ter bombardeado uma aldeia no País Basco chamada Guernica. Nessa aldeia não havia militares, nessa aldeia não havia armas, nessa aldeia havia apenas homens, mulheres e crianças que trabalhavam da terra. O que está aqui é o horror do pintor perante isso. Silêncio na sala. Começa a discussão e foi um dia maravilhoso. O que é que quer dizer com isto? Se bastasse criar as condições e encorajar os alunos a expor as suas teorias, eles ainda hoje estariam a dizer que isto era um fantasma e que aquilo era um guarda-redes a deixar a bola entrar. Um goleiro, não é? Eles ainda estariam a dizer. Portanto, eles, para poderem discutir, necessitaram daquela
daquela informação. Ou seja, o protagonismo dos nossos alunos não é defender a autossuficiência dos nossos alunos. É dizer que eles são seres pensantes, que eles têm informações, que eu tenho de respeitar como seres pensantes, que eu tenho de ter em conta as suas informações, mas que o momento de um diálogo com o saber já está estabelecido, com informações que outros produziram, com informação séria. E, portanto, é neste sentido que, quando se diz que temos de respeitar os interesses e as necessidades dos nossos alunos, temos de ter muito cuidado com o que queremos dizer. Porque os interesses e as necessidades dos nossos alunos são uma condição necessária para o nosso trabalho, mas não são uma condição suficiente. E, portanto, dito isto, a grande questão é que a nossa função nas escolas é fazer com que haja um confronto, que muitas vezes um confronto entre os saberes dos nossos alunos com os saberes já estabelecidos. Porque se não fosse assim, andaríamos, enquanto humanidade, ainda a inventar a roda. Porque eu inventava a roda, não transmitia o meu saber à geração seguinte e, portanto, a outra geração tinha de voltar a inventar a roda. Aquilo que nos permitiu ter o alto nível tecnológico que nós temos é esta possibilidade das novas gerações se apropriarem do património cultural que a geração anterior foi construindo. Apropriarem-se, recriá-lo, transformá-lo e desenvolvê-lo. E, portanto, não podemos ficar prisioneiros do discurso das necessidades dos interesses. As necessidades dos interesses dos alunos são, de facto, um fator a ter em conta, mas não são o único fator a ter em conta. Porque essas necessidades e esses interesses são condição para os ajudar ao confronto com os saberes já estabelecidos. Por isso, nós, professores, somos fundamentais. É exatamente por isso. Porque somos nós que os ajudamos a realizar este confronto. Somos nós que os estimulamos a entrar neste confronto. Somos nós que, muitas vezes, percebemos qual é o caminho que o confronto pode levar. E, portanto, é desta maneira que é preciso perceber que na escola os alunos também têm que compreender as limitações do seu próprio conhecimento, como condição para continuarem a aprender. Portanto, e a questão é saber se a função do professor é de ser um animador cultural ou a de ser um interlocutor qualificado. O animador cultural é alguém que suscita o debate, e mais nada. O interlocutor qualificado é alguém que suscita o debate, mas também os confronta com outras formas de debater. E, portanto, neste caso, os professores deixam de ser instrutores, certamente, mas parece-me a mim também que têm de deixar de ser pensados como animadores culturais. Porque não chega apenas a suscitar o debate. Porque muitas vezes o debate pode conduzir ao preconceito e à consolidação do estereótipo. Muitas vezes não é o debate que muitas vezes nos liberta da ignorância. Basta ver a quantidade de debates que nós ouvimos na televisão e continuamos tão ignorantes como antes. Não é o debate. É o sentido desse debate. E é no sentido do debate que a função do professor é fundamental. Bom, portanto, aquilo que eu proponho, do ponto de vista de alguém que quer suscitar aprendizagens significativas nos alunos, é um professor que se define como um interlocutor qualificado. Isto é, um professor que tem várias funções. Apoia diretamente os alunos quando necessitam disso, simultaneamente também organiza situações de trabalho e aprendizagem e simultaneamente também apoia e estimula a reflexão dos alunos. O que eu vos ia propor agora era alguns modos de construir. O que é isto do apoio direto? Como é que se faz? O que é isto da organização de situações de aprendizagem? Como é que se faz? O que é isto do estímulo à reflexão? Como é que se faz? O que eu vos ia propor agora é isto. Bom, o apoio direto aos alunos. Eu vou falar de duas estratégias. E uma claramente é propositada. É uma que me dá muito gozo, porque é o das aulas positivas. Porque o discurso que há sobre as aulas positivas é um discurso muito interessante, que é, as aulas positivas devem ser banidas das nossas escolas. Bom, se devem ser banidas das vossas escolas, das nossas escolas, eu não sei o que é que vocês estão aí a fazer. Porque aquilo que eu estou a fazer é uma aula expositiva. Pronto, está bem? Agora, vale a pena pensar, então, onde é que está você está a defender que as aulas expositivas são válidas? Estou a defender isso. Então você está a defender o que os bons professores do antigamente faziam. Não estou a defender isso. Qual é o meu problema com as aulas positivas?
Quando as aulas expositivas são apenas o único dispositivo metodológico que nós utilizamos, quando uma sala de aula só funciona em torno de aulas expositivas, e quando as aulas expositivas não são preparadas. Há uns tempos atrás, estava eu a tomar um café no barzinho da minha faculdade e veio um colega meu com uma cara muito aborrecido. Eu disse, então o que é que se passa? Pá, vou dar uma aula. Eu fico logo assustado. Um professor universitário, onde os meninos normalmente se portam bem. Não é? Portam-se bem os nossos alunos. Não ouvem. Não. Como é que um professor universitário, que não tem problemas de violência e de indisciplina na sala de aula, está aborrecido para dar uma aula? E decidi explorar um bocadinho aquilo. Fiz malzinho, decidi mexer na ferida. Então, mas uma aula é uma coisa magnífica e tal. Opá, vou ter que trabalhar com eles sobre o Bourdieu, pá. Isso é pá, bestial e tal. Pá, mas o que é que eu vou dizer? O que é que lhes vou dizer sobre o Bourdieu? E o problema está aqui. O problema está que aquele professor, 10 minutos antes de entrar na sala de aula, não tinha um plano para falar com pessoas que nunca tinham ouvido falar do Pierre Bourdieu, sociólogo francês, nunca tinham ouvido falar e ele não sabia o que é que lhes ia dizer. Este é o problema. Ele tinha que saber. Ele tinha que pensar assim, saber tanto quanto é possível. Mas ele tinha que pensar assim, eu vou falar sobre Bourdieu para gente que nunca ouviu falar em Bourdieu. Portanto, é diferente quando eu vou falar sobre Bourdieu para especialistas sobre Bourdieu. E depois passas uma coisa mais triste. Isto agora eu vou entrar na má língua. Não contas lá na Ariana. Que é, eu para os meus alunos que não sabem nada de Bourdieu, não preparo a aula. Mas quando vou para um congresso científico falar de Bourdieu, eu preparo aquilo durante um mês, ao milímetro, para especialistas sobre Bourdieu. E o mundo também está mal por isto. Não é? Porque quem necessita de cuidado, de atenção, são aqueles que nunca ouviram falar. Vão ouvir pela primeira vez falar de um autor, de uma problemática que muitas vezes lhes é estranha. E o problema da aula expositiva está aqui. Também quando as aulas expositivas não são preparadas. Então aquilo que eu defendo é que nós não façamos apenas aulas expositivas, mas quando as fizermos, as organizemos. Pronto, e o que está aqui é uma proposta de organização de aulas expositivas. Como vocês vão ficar com isto, portanto, este PowerPoint vai ficar à vossa disposição, não preciso de ler. Portanto, o que está aqui é, portanto, o que nós temos, a definição de objetivos e a análise, digamos, o ponto 1 e 2 é um ponto prévio à aula, é o ponto da preparação. O ponto 3 é a aula propriamente dita. E depois, o ponto 4 é também, é o pós-aula. Eu chego ao fim assim, bom, o que é que eu acho que se calhar vou ter que trabalhar com eles? É verdade que muitas vezes, comigo acontece-me isto, estas questões, se eu cumpri o plano, como é que foi, eu só percebo isso quando peço aos meus alunos que escrevam alguma coisa. Dou-lhes sempre assim um trabalhinho pequenino para casa. Muitas vezes, quando vem o TPC, a gente chama TPC, Trabalho para Casa, que os alunos normalmente chamam Trabalho para Chatear. Não. Mas muitas vezes esse TPC é fundamental, porque ele chateia os alunos, mas chateia-me a mim também, porque eu vou ter que ler cada um. Muitas vezes é aí que eu compreendo como é que a mensagem chegou. E muitas vezes isto é que me vai dar suporte ao trabalho que eu vou planear a seguir. Pronto. Aqui, isto é, se as aulas expositivas forem um dispositivo, entre outros dispositivos, se as aulas expositivas forem preparadas, se as aulas expositivas fizerem sentido, porque é verdade que os meus alunos muitas vezes também me dizem assim, ó professor, o professor põe-nos a ler muito e a trabalhar muito, nós preferíamos aulas expositivas. Eles dizem-me isto. Os meus alunos de Ciências da Educação, que querem salvar o mundo por via da educação, muitas vezes eles próprios dizem-me assim, não queremos que o professor nos ponha a ler e a trabalhar e a discutir connosco. Queremos aulas expositivas, queremos PowerPoints. Assim, pois é, filhos, mas o professor sou eu. E vou-vos explicar porque é que não estou a dar uma aula expositiva e vocês estão a ler o livro. É porque o livro vai dizer exatamente aquilo que eu vou dizer na aula expositiva. E com o livro, vocês, quando depois de ler o livro, vão sentir as dificuldades, vão sentir algumas questões e vão-me trazer essas questões. E é a partir dessas questões que eu posso ser mais útil para vocês. Pronto. Okay. E perguntam-me assim, mas isso não é uma posição muito autoritária? Assim, é uma posição de autoridade, mas não é autoritária. Porque uma posição autoritária é o exercício do poder sem qualquer sentido, apenas para esmagar o outro. O exercício da autoridade não tem que ser autoritário. É o exercício do poder para empoderar o outro. Ou seja, eles olham para mim, eu só lavo os dentes todos os dias, de manhã e depois das refeições, porque o meu pai e a minha mãe me obrigaram. Portanto, é o exercício da autoridade empoderador. Não é? É preciso... Não.
Continuando. Portanto, quanto a aulas positivas estamos falados, não é nenhum pecado. Também é preciso perceber que não pode haver aulas positivas de 2 horas. Não é? É perceber também alguns limites da capacidade de escutar alguém. O que eu estou a dizer o que eu estou a dizer está a contrariar a minha prática, mas pronto. Ok. Apoio ao trabalho autónomo. O apoio ao trabalho autónomo é alguma coisa que eu acho que é preciso discutirmos com alguma calma. Quando se fala do trabalho autónomo dos alunos, são os alunos a trabalhar por si. E, quer dizer, confundimos uma coisa. Uma coisa é os alunos trabalhar por si e outra coisa é os alunos trabalhar por si sem apoio. Mas, se os alunos nunca trabalharam de forma autónoma, eu tenho de os ajudar a trabalhar de forma autónoma. Portanto, trabalhar de forma autónoma não é pegar em alguém, trabalha. Foi assim que me ensinaram a nadar, com péssimos resultados. Quando eu era criança, volto aos 6 anos de idade, não havia piscinas na cidade do Porto, não havia uma piscina na cidade do Porto. As pessoas aprendiam a nadar, iam ao mar ou iam ao rio. E um amigo do meu pai disse: já sabes nadar, Rui? Não, então vou-te ensinar. Estendeu um cobertor lá na casa dele, né? Mostrou-me como é que se faziam os movimentos, obrigou-me a fazer os movimentos. Depois de eu fazer os movimentos, já sabes os movimentos, agora vais para o meio da água e fazes isso. Pegou em mim, mandou para o meio da água. E o que é que ia acontecer? Eu ia morrendo afogado. Nunca mais lá pus os pés. Há quem entenda a autonomia desta maneira. Pegar em alguém, mandar para o meio do rio. Agora faz o que eu te ensinei. Isto não é autonomia. Isto é irresponsabilidade. Não é? A autonomia é fazer o que isto faz aos meninos nas piscinas. Primeiro começam por usar umas coisas e tal, depois vão perdendo a pouco e pouco, e chegam a um ponto em que começam a aprender. Portanto, é preciso que os professores trabalhem para a autonomia dos alunos. O que está aqui é apenas isso. É como é que os professores podem trabalhar para que os alunos sejam autónomos. Em primeiro lugar, elaborando roteiros, se eu quero que eles estudem o assunto e se é um assunto que é novo, se eles não têm grande experiência, eu posso propor-lhes um roteiro onde chamo a atenção para os aspectos fundamentais sobre os quais eles têm que trabalhar. Elaborando roteiros de pesquisa, são problemas, atividades profissionais. Bom, outra forma, apoiar os alunos a gerir o seu trabalho autonomamente. Isto não é dizer assim: olha, pá, tens 1 hora para estudar, estuda. Muitas vezes alguns eventualmente farão isto sem dificuldade. Outros vão precisar do nosso apoio. E outra forma também é, se eu quero que os alunos apresentem trabalhos, que é uma coisa muito interessante, quando se pede para alguém apresentar um trabalho, depois a pessoa apresenta o trabalho e a pessoa diz assim: está tudo errado, e começa a criticar. O que é uma coisa completamente injusta. O professor deve evitar que os alunos errem. O professor deve ajudá-los, porque se ele sabe que eles não sabem apresentar trabalhos, tem que sentar-se com eles e pensar: o que é a apresentação de um trabalho? Para que é que serve a apresentação de um trabalho? Tudo o que está escrito no texto vai interessar a quem vai ouvir. Este é um trabalho, ou seja, os professores têm que trabalhar para que os seus alunos sejam autónomos. E um dia os professores vão deixar de ser necessários. Mas deixam de ser necessários não porque se desresponsabilizaram deste trabalho, mas porque fizeram tudo para que um dia deixar de ser necessários. É como os nossos filhos. É como aos nossos filhos. Quer dizer, seria estranho que a gente continuasse a levar os filhos à escola quando eles andam na universidade. Seria estranho. Não é? Portanto, quando eles são pequeninos, a gente leva-os à escola, a partir de uma certa altura eles vão começar a ir sozinhos, a gente primeiro vai ensina-lhes o percurso, e quando chegar à universidade são eles que vão definir o percurso. E aí, paciência, pá. Eu estou a falar porque entrou o nosso filho mais novo, entrou este ano para a universidade e eu estou a ver assim o síndrome do pai desnecessário. Que é uma chatice. O quê? É exatamente. Mas não, mas esse ainda está lá em casa. Portanto, o problema é que eu deixei de ser tão necessário como era. Bom, portanto, vamos ver um exemplo, por exemplo, uma atividade como entrevista. Deixem-me dar um exemplo. Os alunos estavam a estudar um certo autor, a professora conseguiu que o autor, um escritor, fosse lá falar dos meninos da sua obra e, portanto, é preciso aproveitar a sua presença ali para lhe fazer as perguntas. Bom, tradicionalmente o que é que acontece? A professora faz as perguntas, corta-os aos bocadinhos, entrega aos meninos, né? E o autor chega lá e os meninos fazem as perguntas ao autor que a professora fez. Para que é que isto serve? Para nada. Aliás, acontece outra coisa pior. Os meninos nunca leram aquele autor e o autor vai falar para os meninos de uma obra que eles nunca ouviram e depois fazem-lhe perguntas. Isto é uma coisa absolutamente ridícula. Portanto, estamos a partir do princípio que os meninos leram o autor, que a conversa com o autor é útil e, portanto, vamos organizar-nos para fazer as perguntas que interessam. Bom, isto, digamos, é o trabalho de planificação que se faz com os alunos.
Isto, aliás, são questões, podem meter aqui, tirar algumas questões, meter as que quiserem. São exemplos de questões que ajudam a perceber como é que a conversa começa. Porquê é que ele tem que cá vir? É importante vir cá porquê? O que é que querem saber? Não é? Se calhar, se a gente for à net, não tem lá toda a informação. Pronto, estas são as questões. Concordando que o senhor pode lá ir, pode-se encontrar, por exemplo, uma metodologia de discussão. Eu quero que os alunos façam perguntas ao autor e, portanto, em vez, uma das propostas é esta, que é, os meninos juntam-se em pequenos grupos e nos pequenos grupos vão, em pequeno grupo, discutir entre si quais são as perguntas que gostariam de fazer. Depois do grupo trabalhar, cada grupo tem um porta-voz, o porta-voz propõe as perguntas e o professor anota no quadro. Provavelmente algumas perguntas vão ser idênticas. Pronto. Fica com uma quantidade imensa de perguntas. Se forem tantas perguntas, é preciso depois fazer uma seleção das perguntas. Quer dizer, reparem, quem pensa as perguntas são os alunos. Agora, pensam as perguntas de forma organizada. Pensam as perguntas com um sentido. E a função do professor é assegurar que aquelas perguntas tenham algum sentido. E mais, não é pecado nenhum a própria professora ou o próprio professor também colocar as perguntas que ele gostaria de fazer. Não há problema nenhum isso. Os professores não deixam de existir. Os professores numa sala de aula pertencem a uma comunidade de aprendizagem. E aqui está. Prontos. Estão a ver? Isto é trabalhar para a autonomia dos alunos. Isto é criar hábitos, procedimentos, hábitos intelectuais, procedimentos, modos de organizar. Em vez de andarmos sempre a dizer estão todos tão desorganizados, pois é, são desorganizados, mas é por saber o que é que nós fazemos para que eles se tornem mais organizados. Isto é trabalhar para a sua autonomia. Outro exemplo, gestão do tempo. O que está aqui é uma coisa chamada plano individual de trabalho. E para que é que isto serve? Isto é de um grupo de crianças do terceiro ano de escolaridade que têm, no seu horário de trabalho, no seu horário letivo, têm um espaço chamado tempo de estudo autónomo. O que é o tempo de estudo autónomo? É cerca de uma hora por dia que os meninos têm ao seu dispor para estudar e para trabalhar em assuntos que lhes interessam. Agora, o professor não diz assim, está na hora, temos de autónomo, comecem a trabalhar. Não é assim. E não é assim porquê? Porque vai acontecer o seguinte, o João gosta muito de desenhar, só vai desenhar, embora precisasse de fazer algum trabalho em matemática, mas como o trabalho em matemática o faz sofrer, como o trabalho em matemática o aborrece, ele não vai fazer o trabalho em matemática. E o estudo autónomo é exatamente isto. O estudo autónomo corresponde a um conjunto de trabalhos que eles vão fazendo. Aqui tem o que é que eles prevêem fazer. Aqui tem o que é que eles de facto fizeram. Aqui depois tem os projetos em que se envolveram. Tem outras coisas. Tem a avaliação do aluno. Neste caso, ao fim da semana, o aluno tinha que fazer a avaliação do seu trabalho. E ela disse, trabalhei muito bem, partindo do princípio que tinha previsto fazer 7 coisas e fez 13. E a professora responde, concordo com a tua avaliação. Faz algumas fichas de ortografia. Está a ver? Porquê? Porque a ortografia é uma chatice, é um aborrecimento. Mas a menina tem que fazer. Porquê? Porque a menina vai dando alguns errozinhos e tal, e é preciso melhorar isto. Portanto, este plano que está aqui serve, por um lado, para que o aluno aprenda a planificar o seu trabalho, serve, por um lado, para que o aluno se responsabilize pelo trabalho que faz, e serve, por um lado, para que o aluno, digamos, também avalie o trabalho que fez. Ou seja, serve para promover a autonomia. Vai haver meninos que vão fazer isto sozinhos, sem dificuldade nenhuma ao fim de algum tempo. Vai haver meninos que durante muito tempo vão precisar da supervisão do professor. A supervisão do professor faz-se conforme as necessidades dos alunos. Se os alunos não têm necessidade de supervisão, se conseguem organizar, organizam-se. Devem-no fazer. Se os alunos necessitam de maior, digamos, controle, de maior discussão, etc., o professor tem que assumir esse papel. Mas é uma forma de contribuir para a autonomia. E ao fim de algum tempo, o pessoal está a fazer isto sem qualquer tipo de dificuldade. Bom, organização de situações de trabalho e de aprendizagem. Eu trago um exemplo muito concreto, que é a metodologia de projeto. Metodologia de projeto a gente conhece, não é? Embora aquele chame pedagogia de projeto, aquele chame trabalho de projeto. Metodologia de projeto. Normalmente, a metodologia de projeto não são os meninos que realizam os projetos, são os meninos que planificam os projetos, são os meninos que
resolvem os problemas para desenvolver o projeto, são os meninos que avaliam os projetos, mas fazem-no mediante uma certa organização. E quem é que propõe essa organização? São os educadores, são os professores. E o que está aqui é apenas isto, quer dizer, preparação dos projetos. Um projeto começa sempre por se perguntar se vale a pena ser feito, se faz sentido, se tem significado. Depois, um plano de ação. O que é que vamos fazer? Como é que o vamos fazer? Quem é que o faz? Quando é que o faz? Falta aqui o quando. Certo? À medida que o trabalho é feito, de vez em quando para-se e avalia-se. Temos cumprido o plano de trabalho, o que tem corrido bem, o que tem corrido mal. Quem responde a estas questões são os meninos, são os nossos alunos. Quem responde a estas questões são eles. Agora, quem induz estas questões, quem exige muitas vezes respostas mais claras, são os professores. Portanto, são eles que trabalham, nós não trabalhamos por eles, nós não fazemos por eles aquilo que a eles compete fazer. Mas nós propomos uma organização que eles vão incorporando. E esta organização é fundamental para que o trabalho seja feito e para que eles cresçam culturalmente, intelectualmente, como pessoas. E pronto, e o resto? O que é que vamos fazer? Definir as questões. Aliás, em Portugal, muita gente que eu conheço, até costuma fazer quadros na parede, não é? Ficam em papel, em que aquelas perguntas ficam lá. O que é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? O que é que nós andamos a fazer? Não é? E, finalmente, como é que vamos tornar público o que fizemos e o que fizemos? Porque o projeto tem uma característica. Nenhum projeto vai para a gaveta. A função do projeto é ser partilhada com outros. Só na minha faculdade é que os projetos vão para a gaveta. Os alunos investigam, trabalham e depois chegam ao fim, entregam o trabalho ao professor, o professor avalia e pronto, está resolvido. Isto é um pecado. É um desperdício. A função do projeto é partilhar com os outros. Mas o facto de saber que o projeto é para ser partilhado com outros dá sentido e significado ao trabalho que eu realizo. Agora, para que isto seja feito, com alguma ordem, com algum sentido, com algum significado, é preciso uma organização. E a função do professor é propor essa organização. Organização que rentabilize o trabalho que aos alunos compete fazer. Depois, uma coisa fundamental, os famosíssimos debates. Hoje toda a gente acha que os debates são a salvação da escola. E eu volto a dizer, da mesma forma que eu discordo que só haja aulas positivas, também discordo que só haja debates. É possível construir ciclos didáticos em que há um momento de exposição. O momento de exposição pode ser do professor, pode ser de um convidado, pode ser de um aluno. Mas também que haja debates. Agora, é preciso que os debates sejam organizados. É preciso que os debates, quer dizer, se perceba qual é o sentido dos debates. É preciso que os debates não sejam um modo de perder tempo. É necessário que os debates também não sejam um modo de legitimar o erro, que seja uma forma de mostrar outros modos de olhar e outros modos de ver. E então, o que eu tenho aqui é basicamente algumas propostas dessa coisa. Portanto, um debate, portanto, temos um determinado assunto, e esse assunto é para ser discutido na turma. Uma forma de o realizar é começar por, em vez de começar a discutir com toda a gente da turma, nomeadamente quando as turmas são grandes, como é o caso no Brasil, fazer esta discussão em pequenos grupos. Cada grupo dá um contributo, uma resposta para um conjunto de problemas que lhe é colocado. O problema é esse que vai ser debatido. Aqui temos, a seguir, cada grupo, cada porta-voz coloca as conclusões do grupo e o professor registra as informações no quadro. Com essas informações, começa o debate. E aqui o professor é fundamental. Pelo menos numa primeira fase deverá ser o professor. Mais lá para diante, eventualmente, poderão ser os alunos. Ser capaz de registar as questões que não são consensuais, ser capaz de registar as dúvidas, ter necessidade de problematizar as questões consensuais. Muitas vezes só o professor é que tem condições de fazer isto. Pelo menos numa fase inicial, só o professor é que tem condições de fazer isto. E, portanto, trata-se de dar um sentido, uma organização, para que o momento de debate possa ser um momento de aprendizagem, que não seja apenas um momento de desabafo, ou então de exibicionismo, que é uma coisa também que se vê muitas vezes. O menino exibe-se e toda a gente fica encantada com o menino exibir-se. E quando se exibe, o grande problema é que quando se exibe, aquilo só serve para a exibição dele, não serve para a aprendizagem de nada. Portanto, é preciso que o debate seja um momento de trabalho em grupo, de compromisso, de responsabilização social também. Bom, outra forma de resolver o problema dos debates é através de painéis. O que é um painel? Um conjunto de pessoas que vêm para uma mesa e nós temos vários tipos de painéis. O painel de especialistas, por exemplo, um grupo de alunos estuda um tema e convida-se alguém de fora da escola que seja especialista naquele tema para ouvir, que é uma coisa que se faz muito em congressos, não é? As pessoas expõem os temas,
É o que se faz nas bancas, por exemplo, nas bancas dos mestrados, doutoramentos. Portanto, o pobre candidato expõe o que tem para dizer e depois há um júri que o julga. É basicamente o mesmo processo. Embora eu espero que seja mais humano e seja mais formativo. Mas, pronto, ok. Mas isso vocês compreendem muito bem o que eu estou a dizer. O painel de interrogações. Há um grupo de alunos que é responsável por um tema e há um grupo de alunos que lê o trabalho deles e vai-lhes fazer perguntas. Painel de interrogações. É outra forma de fazer isto. E, finalmente, um painel de oposição. 2 grupos estudam o mesmo tema, têm posições diferentes e vão discuti-las perante os outros. Pronto. Aqui temos formas de organização. Quem propõe a organização? O professor. Quem realiza as atividades? Os alunos. De forma organizada. De forma a promover, de forma a terem oportunidade de aprender. Portanto, fundamental deste trabalho do professor como interlocutor qualificado, os instrumentos que ele põe ao dispor dos seus alunos. Já vimos os planos individuais de trabalho e vamos ver muito rapidamente, outros instrumentos que podem ser úteis. Os planos individuais de trabalho era aquele em que os meninos do tempo de estudo outono. Bom, vejam este. O que está aqui é um plano de trabalho para um ano de trabalho de uma turma do 3º ano de escolaridade, língua portuguesa na área da comunicação escrita. Em Portugal o nosso programa está dividido em 3 áreas. Funcionamento da língua, comunicação escrita, compreensão oral da língua. E, portanto, o que está aqui é o programa que está no nosso, como é que se chama? PCN? No nosso PCN, está traduzido, quer dizer, não é assim que está no PCN. A professora leu o PCN e traduziu de forma a que os alunos soubessem o que é que se espera que eles façam durante um ano. E ali tem. Porquê é que isto é importante? Porque os meninos sabem o que é que se espera que eles façam. Mas, à medida que eles vão conquistando, eles vão assinalando ali os nomes, através de cores, por exemplo, alguém que seja capaz de localizar a ação no espaço e no tempo. Alguém que faça isto, que seja avaliado e que mostre pela avaliação que sabe fazer isto, chega aqui e põe uma bolinha verde. Alguém que diz, eu já sei fazer isto, e através da avaliação mostra que não sabe, vai ter uma bolinha vermelha, vai dizer que vai ter que continuar a trabalhar. E alguém que tem dificuldades vai para lá o peço ajuda, e alguém o vai ajudar, ou o professor ajuda, ou ajuda um colega mais capaz. Portanto, isto permite, por um lado, que os alunos saibam o que é que se esperam deles, permite, por outro, que o professor perceba a evolução que eles estão a ter e permite também aos alunos perceber o que é que estão a aprender. Portanto, isto também é uma forma de trabalhar a autonomia. Porquê? Porque estes objetivos não estão apenas na cabeça do professor, são também partilhados com os alunos. Bom, o que é que está aqui é uma coisa que eu acho muito interessante, que é o facto, muitas vezes, nós pedimos aos nossos alunos para avaliar os trabalhos dos seus colegas. Por exemplo, em Portugal há muito essa prática. Em Portugal, o ano escolar está a começar agora. Não é? Vai daqui até dezembro. Um período. Chegando ali a dezembro, por volta do dia 15, 16, 17, quando acabam as aulas do meio período, os professores perguntam aos alunos qual é a classificação que queres ter. E os meninos, uns levam isto a sério, outros levam isto a brincar, mas na verdade isto é uma brincadeira. Porquê? Porque eu, para dizer qual é a classificação que quero ter, eu tenho de ter critérios, eu tenho de saber o que é que eu vou fazer. O que está aqui são esses critérios. Aliás, isto tem uma história que nasceu de uma situação com uma amiga minha, que uma determinada altura os meninos apresentaram os projetos. E um dos grupos apresentou um projeto muito interessante, que foi classificado por todos como um projeto muito bom. Apenas houve um rapazinho que estava zangado com uma das meninas do grupo, estamos a falar de crianças de 18 anos de idade, estava zangado com uma das meninas do grupo e que tinha de magoar. E então disse, eu tenho uma coisa a dizer, eu acho que o trabalho está muito bom, mas tem um defeito. E ficou tudo a olhar. Qual é o defeito? A Ana vem muito mal vestida. E a professora assim, mas isso é um critério? Eu acho que é um critério. Mas porquê que tu achas que é um critério? Porque a minha mãe, quando vai à missa para ler, vai ser muito bem vestida. Sabe, quando a gente vai... A gente não, quem vai à missa, não sei quem vai à missa. Não, quando se faz a leitura, nem sempre é o padre a ler. A mãe, quando ia ler, e isto é uma coisa séria, ou seja, ele era bandidinho, mas era inteligente. E começa tudo a discutir. E tudo chega à conclusão que a questão do vestuário não é critério. Pronto.
E então ele diz uma coisa finalmente. Pois é, mas eu não sabia que não podia dizer isso. E foi nessa altura que a professora tomou consciência. Ok, então a partir de agora vamos publicitar os critérios de avaliação. E aqui tem os critérios de avaliação. Ou seja, os meninos passam a avaliar os outros através daqueles critérios. Todos que trabalham sabem o que é um bom trabalho e o que é um mau trabalho. Um bom trabalho é um trabalho que cumpre isto tudo. Certo? Não ingessa isso daí. O quê? Não ingessa. Porque, no caso desse menino, ele achou outro critério. Não, pode acontecer, se isto fosse para sempre, mas isto é suscetível de mudança. Agora, o que permite é que se definam quais são as expectativas de um bom trabalho, porque isto não é para ficar para sempre. Isto, de vez em quando, os critérios remodelam-se. E mais, remodelam-se não só por vontade dos alunos, que é uma coisa importante. Também se podem remodelar por vontade do professor. O professor não é alguém que tem que ficar à espera. O professor pode propor outras coisas. Agora, apresentar bem um estudo é ler bem, não ler só, explicar também. Explicar o que querem dizer as palavras novas, saber responder às perguntas dos colegas. Bom, mesmo isto, nem sempre é fácil saber se eu respondi ou não às perguntas dos colegas, não é? Mesmo isto é suscetível. Agora, isto permite que cada um saiba o que é que se espera de cada um. Basicamente isso. Para que as coisas não dependam do livre-arbítrio. E para que isto, por outro lado, dá alguma seriedade a todo o processo. Permite que cada um diga o que tem de dizer de forma responsável. O que é uma coisa importante. Porque uma pessoa, quando vê entrevistas na televisão, cada um diz o que lhe apetece, sem cuidar de saber se aquilo que está a dizer é verdade ou não é verdade. Esta é uma forma de educar também para a verdade, de educar para a justiça, de educar para a responsabilidade social. Agora, pode-se correr esse risco. Tudo depende muito também como é que depois esta discussão é feita. E depois aí depende, há professores que têm um estilo mais aberto, há professores que têm um estilo mais rígido e mais fechado. Bom, outra forma de contribuir para a autonomia é, à medida que se lê, que se escrevem textos, registam-se os textos, mas isto é uma coisa que toda a gente, mas é uma coisa que tem que ser valorizada. Não é uma questão menor. Quando alguém começa a escrever o que fez e o que não fez, alguém está a contribuir. É um momento de reflexão pessoal. Assim, eu acabei, está aqui, pamba. E vai permitir ao professor também poder tomar consciência do trabalho que se está a fazer naquela sala. A outra é a questão dos momentos de reflexão comum. Isto aqui é a última história que eu vos trazia. O que é que está aqui? O que está aqui é a expressão de uma prática de uma professora, minha amiga, nossa amiga, Manuela Castro Neves, que já se aposentou, mas que é uma mulher que nos deixou um património de práticas, de saberes, de reflexões, e é tirado do diário dela, em que ela conta que tem, uma vez por mês, à quarta-feira, salvo erro, havia um momento reservado para discutir um problema que os alunos achassem interessante ser discutido. Durante muito tempo, o problema era um problema das relações interpessoais. Até que acontece uma coisa estranha, numa quarta-feira, o problema que surge é um problema de matemática. A multiplicação com números decimais. E é sobre isto que ela vai trabalhar. E é para se perceber, uma coisa fundamental é se o professor deve ou não deve estar. Se o professor deve estar presente ou deve estar ausente. E aqui vamos já ver, eu acho que esta história nos vai permitir muito bem, compreender muito bem isto. Bom, quem inicia a discussão é o professor. Vamos então iniciar o debate sobre a multiplicação, como um de vocês sugeriu e foi aceito por todos. Quem quer começar? Pronto. E a Andreia vai dizer, é assim, eu baralho-me e por isso evito utilizar a multiplicação quando se trata de números decimais. Não consigo perceber porque é que me baralho, mas baralho. Eu também. É a questão da vírgula. Como as casas andam, como as casas não andam. Qual é o problema? Estão a ver? Nós, quando multiplicamos 3 vezes 2, 9 vezes 8, o produto é sempre superior às parcelas. Sempre. O que acontece com os números decimais? 2 vezes 0,5. Qual é o produto? 1. Ou seja, o 1, quer dizer, altera-se, porque normalmente o produto devia ser superior, é superior ao 0,5, mas é inferior ao 1. Portanto, eles estão a multiplicar e parece que estão a dividir. Não é? E o baralho tem a ver com isso. O baralhar tem a ver com isso. Agora, o que é interessante perceber é o seguinte, para que os meninos sejam capazes de chegar a este nível de discussão,
isto corresponde a um trabalho feito muito antes. Os meninos, quando estão a discutir assim, é porque já atingiram um nível de autonomia intelectual, que foi alguma coisa que foi trabalhando. Estamos a falar de meninos no 4º ano de escolaridade, ou seja, há 4 anos que a questão da autonomia tem sido um objetivo, que a questão das aprendizagens significativas é o farol do trabalho daquela professora. Bom, e é por isso que eles dizem o que dizem, e é por isso que são capazes de expor. Isto não é milagre nenhum, é uma coisa que deu muito trabalho. E não vale a pena chegarmos e dizer, mas os meus alunos são assim. Pois não. Porque nós não trabalhamos ainda o suficiente, porque é preciso muito trabalho, é preciso. E não é um trabalho só de discussão, é um trabalho de tudo isto que eu estive aqui a falar. Portanto, vamos com calma, estas coisas não se fazem de um dia para o outro. A mim faz-me confusão andar para trás com os números. E o Miguel diz logo, eu acho que não é nada disso. Eu não uso a multiplicação com decimais, mas não é por isso. Até porque a professora já há uns tempos ensinou o truque. Bom, e aqui temos, então um professor que defende aprendizagens significativas ensina truques? Ensina. Depois dos meninos fazerem N vezes o exercício, por exemplo, lembrem-se do exemplo do cálculo da área. Depois de fazerem uma série de vezes o exercício, a professora pode chamar a atenção. Já repararam isto assim assim? Isto é ensinar o truque. Já repararam o que é que a professora pode... Não tem que estar ali à espera. Quer dizer, ela pode chegar a um ponto em que percebeu que eles já fizeram o suficiente e que já estão em condições de compreender o truque. Ou seja, o truque não é o primeiro momento. O truque é o último momento de um processo de aprendizagem. Portanto, ela ensinou o truque. Portanto, quem quiser já não anda para trás com os números. Isto dizem eles. E a professora aproveita. Estão a ver? A professora está lá bem presente. Também me quer parecer que não é por isso. Até porque algumas vezes treinamos a multiplicação com números decimais. E vocês nesses treinos tinham dificuldades? Não. Portanto, isto é interessante. A treinar especificamente não tem problemas. A usar no dia-a-dia começam a ter problemas. Isto é a prova que a aprendizagem não é uma coisa linear. A aprendizagem é uma coisa... É como as ondas. Vai para a frente, vem para trás. Vai para a frente, até que um dia sai. Não é? Como a garrafa no meio do mar. Anda para a frente, anda para trás. E um dia sai. Pronto, saiu, aprendeu. Mas não é uma coisa imediata, não é uma coisa linear. Bom, e o Miguel, é uma sorte haver este Miguel. Se não houvesse este Miguel, eu acho que era a professora que tinha de fazer de Miguel. O Miguel agora tem um discurso que é fantástico. A minha confusão é esta. De antes, quando multiplicava o número, dava-me sempre maior. Eu, no 2º ano, resolvia os problemas desses somando parcelas iguais. Depois descobri que podia multiplicar. Era mais rápido. Mas o resultado era como se eu estivesse a somar. Clarinho. Dava-me sempre maior. O problema maior. Agora, quando eu multiplico décimas, dá-me o resultado mais pequeno. E eu olho para o resultado e julgo que não pode ser. Então, para evitar isso, porque eu não tenho a certeza se está a fazer bem, eu não uso a multiplicação quando tenho décimas. Não sei nunca quando o resultado está certo. Mas para afirmar este nível de ignorância, é por saber muito. Bom, pois é. Portanto, a ignorância não é uma coisa necessariamente negativa. Francisco é como eu faço tudo com números separados. É mais seguro e posso controlar o resultado. Eu não percebo como é que o produto pode ser mais pequeno que os outros números. Diz a Andreia. E a professora aqui ouviu, e é o momento certo para intervir, e vai dizer, eu acho que foi a Bach que disse que ela não usa a multiplicação com decimais porque ela não é fixa. Que às vezes dá números maiores, outras vezes dá números menores. Então a pergunta que eu faço é esta. A multiplicação não é fixa, mas não tem regras. Ou seja, ora dá maior, ora dá menor. Isto não depende dos números que se utilizam. Portanto, a professora não dá a resposta. Mas coloca a pergunta que eventualmente vai ajudar. Porque se esta discussão continuar, eles nunca mais saem daqui. Não é? E, portanto, a professora não dá a resposta, mas o que a professora aponta é a possibilidade dos alunos terem um caminho para encontrar a resposta. Não, claro, eu já descobri que dá o número mais pequeno quando o número, porque se multiplica, não tem parte inteira. Prontos. Quando é menos que a unidade. E dá o número maior quando o número, porque se multiplica, é maior que a unidade. Pronto, aqui está a regra. Não é? Agora, não é porque ela sabe fazer isto, ela é capaz de enunciar isto, e os outros são capazes de compreender, mas não é por causa disto que não vai acontecer nas próximas vezes terem estas dificuldades. Faz parte do processo de aprendizagem. É um processo que não é andar numa autoestrada, é andar aí no meio de uma estrada da montanha, onde muitas vezes o caminho somos nós que o encontramos, não há caminhos definidos. E, portanto, o que nós temos aqui, a pergunta é esta.
Para haver aprendizagens significativas, em que os alunos atribuem, relacionam conceitos, os professores são ou não são necessários. O que eu acabei por tentar demonstrar é que os professores são fundamentais nesse processo. Não para que os alunos... não para que os alunos façam apenas o que eles mandam, mas para que o trabalho dos alunos tenha um significado e tenha um sentido. Para que o trabalho dos alunos sejam produtivos. E, portanto, a questão é, os professores são ou não são necessários? E eu aqui vou trazer alguém que não é da pedagogia, que é o Sr. Dizzy Gillespie, que é um trompetista, que aprendeu a tocar trompete não em escola. Uma vez alguém me disse, ele aprendeu a tocar trompete sozinho. Não, não aprendeu sozinho. Aprendeu a tocar trompete em contextos que não eram a escola. Mas não foi sozinho. Ele aprendeu a tocar trompete ouvindo tocar trompete. Não é? Ele aprendeu a tocar trompete tocando trompete com outros. Não é? Portanto, não aprendeu sozinho. Não aprendeu foi em escola. E a questão era esta, ora bom, se não aprendeu a tocar trompete em escola, e é um tipo tão criativo, conclusão, a escola impede a criatividade. Era basicamente esta era a questão. E o jornalista perguntou-lhe isso. Se o facto de não ter andado numa escola, se de alguma forma não foi uma condição fundamental para que ele fosse criativo. E ele responde, não, eu diria que não. Um professor ajuda a cortar caminho, respondeu o Dizzy Gillespie. Mas o jornalista não ficou muito contente. E voltou-lhe a perguntar, não é? Voltou-lhe a perguntar isto, mas um professor não poderia ter limitado o desenvolvimento do seu estilo particular, pelo menos em certa medida? Um bom professor não, respondeu o músico. Portanto, é o que nos resta a nós, é continuarmos a ser bons professores. Agora, continuar a sermos bons professores não significa que acertamos sempre, que há dias em que não nos apetece ser, que há dias em que... Não é isso. Um bom professor é alguém que também sofre, tem dúvidas e que muitas vezes lhe apetece desistir. Não. Portanto, um bom professor... Agora, um bom professor é alguém que não fica, digamos, engessado na sua incompetência. Em que percebe que a sua incompetência, por vezes, é fruto também do processo de crescimento e de aprendizagem que ele está a ter. Agora, o problema é que eu acho que não há bons professores sozinhos. Os bons professores constroem-se em relação uns com os outros. Constroem-se também na relação que estabelecem com os colegas nas turmas. Eu já sei que no Brasil eu não devia dizer isto, porque eu estou a basear muito na minha experiência portuguesa, é onde um professor só é professor numa escola, e portanto tem tempo para trabalhar com os seus alunos e tem tempo para trabalhar fora da aula com os seus colegas, discutir projetos, discutir problemas, entrar em processo de autoformação. Eu bem sei que quando um professor sai de uma escola a correr e vai para outra, o que eu estou a dizer não faz sentido. Mas a verdade é que isto, de facto, é alguma coisa que tem que ser reivindicado. Os professores têm de ter tempo também para estar uns com os outros, para trabalhar. A formação não é só este momento que está aqui. A formação também é um momento em que nós, no espaço das nossas escolas, discutimos com os colegas problemas, desafios e respostas que vamos encontrando. E, portanto, os professores continuam a ser fundamentais. Não para fazer pelos alunos aquilo que aos alunos compete para fazer, mas para ajudar os alunos a descobrir caminhos, para ajudar a interpelar os caminhos que os alunos estão a seguir e muitas vezes também para lhe mostrar que há outros caminhos para abrir portas que os alunos deverão percorrer. E esta era a minha mensagem. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Boa tarde, eu me chamo Ronaldo. Sou professor de ensino médio, ensino superior, pós-graduação, um monte de coisa. E eu devo ser um dos campeões de assistir palestra aqui no Simpro. São poucas as que eu não venho. E, de modo geral, tem muitas delas que, quando eu saio daqui, tenho uma vontade não de procurar outro emprego, mas de procurar outra profissão. Hoje eu não vou sair com esta vontade. Então, eu gostei de ter vindo hoje. E uma coisa que eu gostaria de colocar, que aqui no final o professor falou, desse nosso problema da gente ficar saindo de um emprego para o outro. Eu gosto de ter mais de um emprego para não ter patrão que fique me cobrando. É o grande problema da educação privada, é que a gente sabe que tem só 6 meses de garantia de emprego, né? Então, fazer qualquer plano com mais de 6 meses não é um bom negócio. Mas uma das coisas que eu percebo, e que o ensino médio, nos últimos anos aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, tem ficado muito problemático, é que a gente está com os cursos apostilados.
uma central, diz que na aula 35 eu tenho que dar tais e tais coisas, e acabou. Ou eu dei, se não... E se o aluno tem prévio conhecimento ou não, problema do aluno. Tem algum conselho para eu tentar resolver o meu problema? Cortar o meu caminho, como disse o músico? Não tenho, não. Sou o Ailton, da diretoria do Simpro, e eu passei justamente esse momento de transição entre a escola tradicional e essas novas teorias do construtivismo. Saí do banco da escola, entrei na universidade quando eu tive esse contato, né? E uma coisa que eu nunca compreendi bem, até sempre achei que fosse um pouco de mito, e eu queria discutir isso com você, é sobre essa questão do conceito do aprendizado que vem antes, do conhecimento prévio, né? A gente sabe que o conhecimento ele é múltiplo, uma sala de aula é múltipla, os alunos que estão lá têm conhecimentos múltiplos. Em Portugal, você falou que o ensino básico ele está na área pública, né? Aqui no Brasil, não. Eu sou professor da rede pública e das escolas particulares, né? Então, fica complicado, porque, às vezes, o professor ele tem que, além de todas essas estratégias de sedução na aula expositiva e nas estratégias, o professor ele tem que ainda plantar um conhecimento prévio, né? E isso passa a ser uma grande dificuldade, porque, evidentemente, que nem todo aluno ele participa de uma casa, de uma família, que tem um ambiente de letramento, que as pessoas leem ou assistem. A televisão todo mundo tem, mas a gente sabe que nem sempre os programas são de qualidade. E mesmo a internet agora, né, que poderia vir para dar um conhecimento prévio, a gente sabe que ela nem sempre é utilizada da maneira que a escola espera, né? Então, eu sempre fiquei meio com o pé atrás com relação a esse conhecimento prévio. Tá bom. E eu sou Eliana, sou docente do ensino superior, de pós-graduação, e venho trabalhando com algumas estratégias ativas, né, dentro da pedagogia, desde 1998, e uma grande dificuldade que eu tenho são 2 pontos. Primeiro, é esse conhecimento prévio, né, de como trabalhar com essa diversidade de populações que variam entre 60 e 80 pessoas dentro de uma sala de aula, né, e é o meu segundo ponto intrigante, que é o quantitativo de alunos dentro da sala de aula. Então, a dificuldade desse não conhecimento prévio, do quantitativo de pessoas, para que a gente possa adotar um aprendizado significativo dentro desses moldes que você apresentou. Eu vou começar pela mais difícil, que é a questão do ensino apostilhado. Quer dizer, em Portugal nós não temos isso, mas temos outra coisa, que é vocês têm aqui, que é a questão do vestibular. Não é? Isto é, os alunos, os professores tendem a preparar os alunos para os exames, não é? Porque a grande questão, o objetivo do ensino médio, em Portugal e não só, o objetivo do ensino médio é muitas vezes ser uma espécie de estudos menores do ensino superior, que é um problema de identidade do ensino médio. Isto é, nós sabemos que o ensino fundamental é fundamental porque se parte do princípio que está subordinado à ideia de que é o tipo de conhecimentos, a associação cultural dos alunos de um determinado país e, portanto, podemos ter dificuldades em realizar, mas sabemos qual é o objetivo do ensino fundamental. O ensino superior também tem um objetivo, que é claramente preparar alguém para o mercado de trabalho. O ensino médio fica ali, fica numa terra de ninguém, é uma espécie de terra de ninguém, em que muitas vezes a sua validade, ele é válido porque vai servir de instrumento de seleção para o ensino superior. Isto é um problema dramático.
Porque, em última análise, o grande objetivo é obter a classificação para entrar. O objetivo não é aprender nada de muito útil. Eu não estou a dizer que não se aprende nada de útil, mas isto é logo um problema, portanto, de caráter político, em que eu acho que a única solução é fazer com que o ensino médio tenha uma finalidade, quer dizer, isto é, tem que ter uma finalidade, tem que dotar alguém de um conjunto de competências que lhe permitam ou ir para o mercado de trabalho, no fundo, todo o ensino médio devia ser tecnológico. Depois, se querem prosseguir estudos, prosseguem os estudos, embora isto seja mais fácil dizer o que eu estou a dizer do que concretizar. Agora, e portanto, tudo fica muito confinado a isso. Eu lembro, por exemplo, com a minha filha, a nossa filha, tem 28 anos, 28 vezes 29, quando fez o vestibular, ela entrou para a Psicologia. E quando fez o vestibular, ela tinha que fazer o exame de Psicologia, porque a classificação era fundamental para ela entrar na Faculdade de Psicologia. E ela gostava muito da matéria, era boa aluna, era alguém disciplinado. E aconteceu-lhe o seguinte, que é uma história que nós contamos muitas vezes, porque é uma história que, por um lado, uma história terrível, uma dramática. Ela falhou, acho que teve 15, porque falhou numa pergunta, onde deveria ter 3 valores, e a pergunta era sobre inteligência. E a pergunta era assim: defina o que é inteligência. E a Tatiana responde desta maneira: não é possível haver uma definição global de inteligência. Porque há várias perspectivas sobre a inteligência. Para os associacionistas, inteligência é isto, assim, assim. Para os cognitivistas, inteligência é isto. E para os construtivistas é aquilo. Quanto é que ela teve nesta resposta? 0. O que é que ela tinha que responder? Inteligência é capacidade humana para resolver problemas. Inteligência é capacidade humana para resolver problemas. Porquê é que ela respondeu daquela forma? Não, porque não, também é verdade. Mas não é por isso só. Ela teve que fazer um trabalho, ela teve de dar uma aula, aquelas coisas de pôr os meninos a dar aulas sobre inteligência. Eu percebi, tu vais dar uma aula sobre inteligência, Tatiana. E não disse mais nada. Que é uma injustiça. Porque nem toda a gente tem pai psicólogo. Não é? Nem toda a gente tem pai psicólogo. Chegou a casa e disse-me: eu tenho de dar uma aula sobre inteligência. E a professora só disse que eu tenho de dar aula. Ok. E eu fiquei todo feliz, não é? Porque por acaso, das coisas que eu acho que gostei sempre muito foi de ajudar os meus filhos a fazer trabalhos. Porque depois fico sempre àquela, telefonava, quanto é que tivemos? Qual foi a nota? Bom, e então eu... O que é que vou falar? Bom, e então apresentei-lhe alguns livros, trabalhei com ela, e ela compreendeu aquilo tudo muito bem, e não sei o quê. Então, nomeadamente, levou para a sala, levou um teste de avaliação de inteligência, a VISC, né? Levou a escala de Wechsler e tal, para provar porque esta inteligência parece que é uma coisa que está cá dentro e tal. É? E a inteligência é um conceito. E ela trabalhou aquilo tudo muito bem e tal, e acho que muito desiludida, porque houve um colega que perguntou à professora: professora, isso vai ser no teste? Não é? Bom, portanto, a minha filha é penalizada no exame de Psicologia porque tinha estudado mais do que aquilo que deveria. Ou seja, no fundo, a professora competente não é uma professora que põe os alunos a dar aulas. A professora competente é aquela professora que diz: meus caros amigos, têm que saber de cor o que está aqui no livro. Bom, e portanto, temos esse problema. Agora, eu não estou a defender isto, porque eu também sei, quando fui aluno, no tempo de Sua Excelência António de Oliveira Salazar, que Deus o tenha lá nas profundas do inferno, não é? Eu fui aluno nesse tempo e, apesar de tudo, eu tive professores que me punham a fazer os Lusíadas daquela maneira, mas tive outros professores que, apesar de todos os constrangimentos, conseguiam, introduzir alguma coisinha que nos permitiam, não é? Eu tinha um professor mais tarde, porque os Lusíadas dava-se no antigo 4º ano do liceu e depois dava-se, no curso de letras, dava-se no 11º ano. E o professor do 11º ano, que era o Mário Fiuza, só nos disse assim: o canto nono é proibido ler. Portanto, são todos proibidos de ler o canto nono. O canto nono é o canto da Ilha dos Amores, quando os marinheiros portugueses, depois de vir da descoberta do caminho para a Índia, são recompensados pela Vênus, que os apoiou. Então, e aquilo é um canto muito, muito erótico, não é? Não é tão erótico quanto isso, não é? E o que é que a gente foi fazer? Foi logo ler o canto nono, não é?
E quando íamos perguntar ao professor, professor, nós damos o canto nono e eu não percebo nada do assunto. Sim, desculpem, eu não posso falar isso na aula, porque o canto nono é proibido de ler. Agora, se alguém quiser, ao fim da tarde, aparecer ali no nosso café, eu estou disponível para responder às vossas perguntas. Eu então tenho um professor que, mantendo o que tinha que manter, às 6 horas da tarde, num tal nosso café, criou uma tertúlia, não é? E foi assim que a gente foi descobrindo os Lusíadas. Muitas vezes também, o que nos resta, muitas vezes, em situações destas, é introduzir um pouco este outro lado, não é? Subversão. Ou então, por exemplo, o Fernando Pessoa, que é um poeta admirável. Os jovens portugueses odeiam o Fernando Pessoa. Odeiam porque acham que é uma seca. E tem razão. Porque o Fernando Pessoa, tal como é dado, é uma coisa sem sentido nenhum. Agora, houve um professor nosso amigo, o Matias Alves, que decidiu trabalhar o Álvaro de Campos, que é um dos heterónimos, com filosofia zen, não é? E com a filosofia zen foi à música, lá de uns tipos e não sei o quê. Então o que ele criou foi... Agora, ele na aula não teve muito tempo para isso, mas disse-lhes, ouçam isto. Isto podia ter sido dito pelo Álvaro de Campos. Tentem descobrir onde é que o Álvaro de Campos podia fazer isto. Quer dizer, não é que isto modifique em larga medida a escola, não vai atingir todos os alunos da mesma maneira, porque também isto não serve para todos os alunos, mas provavelmente alguns vão ser tocados por isto. O que eu acho que neste caso muitas vezes nós temos assim, há situações onde nós temos condições para resolver os problemas. E quando temos condições para resolver problemas, resolvemos. Mas há outras situações em que nós só temos hipótese de minimizar os problemas. O que eu estou aqui a propor não é uma resolução do problema. Eu estou aqui a propor apenas a minimização de um problema. Agora, há aqui outro problema, que depois entra naquela questão. É que é preciso que um professor conheça o Fernando Pessoa para além do que está nos livros. É preciso que um professor, também de alguma forma, ame o Fernando Pessoa. Quer dizer, entenda o Fernando Pessoa para além do que está no manual, tem uma compreensão mais profunda. Esta é que é a condição. Ou seja, nem todos os professores fazem isto. Os professores têm apenas uma visão superficial dos autores ou das matérias. Muitas vezes a sua visão superficial não permite que eles muitas vezes encontrem um caminho. Não é uma questão de criatividade, é uma questão de ter meios para percorrer esse caminho. Este é muito criativo. Não, porque a nossa criatividade também depende do saber que nós temos sobre as coisas. E se eu compreendo o Fernando Pessoa para além do que lá está escrito e para além daquilo que diz o manual, aqueles manuais que se fazem também para os professores, eu provavelmente tenho mais condições de o fazer. Portanto, eu tenho muita pena, não posso ser muito mais do que isto. Mas também me lembro que, apesar de tudo, das vezes... Agora, isto não acontece sempre. Eu nem sempre tenho esta disponibilidade. Mas a verdade é que, se calhar, é o que me resta. Não é? É a tentativa de fazer com que aquilo tenha algum sentido para os meninos. Até porque, muitas vezes, por exemplo, em Portugal, eles são obrigados... A literatura portuguesa é riquíssima. Nomeadamente, a literatura em língua portuguesa. Não sei porque é que só se trabalham autores portugueses. Não sei porque é que não se trabalham autores angolanos, moçambicanos, brasileiros. Eu lembro-me que um dos primeiros livros que eu li, aos 12, 13 anos, foi o Pé de Laranja Lima, do José Mauro Vasconcelos. E chorei, lembro perfeitamente. Uma coisa lindíssima, o Portuga e o Zezé e não sei o quê e tal. Quer dizer, o grande problema é que a escola também... E hoje a escola portuguesa está acontecendo em alguns sítios, em algumas escolas, onde há bibliotecas que funcionam como polos de animação de cultura. Ou seja, não é uma coisa que diga respeito apenas aos professores, é uma coisa também que tem de dizer respeito à escola. Se é tão importante ler, então é preciso que a escola se organize, que não fique apenas pelos textinhos dos manuais. Portanto, também é alguma coisa que muitas vezes diz respeito à própria organização. Agora, o que me parece é que muitas vezes é introduzir esse outro lado, o lado que lhes permita, por exemplo, compreender a relação, por exemplo, que o meu filho dizia-me assim, eu não estou a perceber porque é que tenho de ler os Maias. Os Maias, para mim, é uma telenovela do Piorio. Porquê? Porque os Maias falam do mundo, de Portugal do século XIX. E o Portugal do século XIX está muito longe de ser o Portugal do século XXI. As únicas soluções para isto é a seguinte, ou se acaba com os Maias, ou se introduz os Maias e percebe-se que os Maias têm que ser lidos em função do século XXI. É preciso criar ali a tentativa de fazer a ponte. Agora, para fazer a ponte, é preciso saber muito mais. É preciso ser especialista, isto é preciso ser alguém, e muitas vezes os nossos professores não são suficientemente especialistas. Eu acho que este muitas vezes é o grande obstáculo. Portanto, não é um problema muitas vezes de pedagogia, é um problema de saber. E queres dizer mais alguma coisa, Ariana? Só para lembrar a todos
que este trajeto da escola para todos é um trajeto tão recente, em Portugal como no Brasil, tem 30 anos. E foi um esforço tão conseguido de massificação da oferta, da frequência escolar, que trouxe também, para além de todos os alunos para a escola, todos os professores. Portugal precisou, quando em 74, depois da Revolução de 25 de Abril, uma das primeiras medidas é o alargamento da escola para 9 anos, porque onde eles têm que estar é na escola, não é na rua. Nós agora temos obrigatoriedade até aos 18 anos. A gente ainda nem sabe fazer bem com eles até aos 16, quanto mais até aos 18. Mas há uma intuição que temos, que eles são melhor connosco do que estão na rua. Mas esse alargamento fez com que toda a gente fosse chamada a ser professor. A massificação da escola trouxe também a massificação dos professores para as salas dos professores. E quando nós falamos da condição do professor, temos de falar com alguma moderação, com alguma generosidade, porque metemos neste saco toda a gente que dá aulas, mesmo aqueles que foram chamados para uma função, enfim, para a qual do ponto de vista cultural. O Rui teve algum pudor de dizer, mas não era possível ao meu filho gostar dessa de Queiroz e dos Maias. Não era possível porque o nosso filho João é muito preguiçoso. E, por outro lado, porque vive esta circunstância da escola do século XXI. É que ele é muito bom aluno, sem estudar nem trabalhar nada. O que traz ainda uma outra dificuldade e perplexidade à escola 2. O meu filho deu uma aula classificada com nota 20 sobre os Maias e não leu os Maias. O meu filho só leu o resumo dos Maias. Por isso, não foi suficientemente inquietado para o prazer da leitura, para o prazer da escrita, para os desafios da escola. Ele entra com nota muito alta na nossa faculdade, que está esta semana a começar as aulas da nossa faculdade, e quando ele diz, mas vocês de que é que se queixam? Eu sou um filho 5 estrelas, tenho média de 18,2, entrei na faculdade com 18,2. Mas não estudou nada, não preparou nada, não sabemos como é que ele agora está pronto para começar esta nova etapa. E este é um dos nossos medos. É de verdade, houve gente muito importante na vida dele, na escola, claro que houve. Mas houve também gente muito pouco interessante. Temos que ser generosos a pensar que vocês e eu, nós vivemos este tempo de transição da escola seletiva, da escola de elites, de verdade que não queremos, que ninguém tem saudades. Mesmo a tal escola que só tinha muito bons alunos. Tinha muito bons alunos porque quase todos estavam no trabalho, não é? Portanto, eu dessa não tenho saudades nenhumas. Estamos ainda a fazer aquela passagem para uma escola que se massificou também por via da massificação da sala dos professores. E por isso é que é possível continuarmos a ter algumas resistências à mudança, quer dizer, isto é uma questão geracional, eu acho. Nós viveremos. E depois porque enfrentamos esta característica muito significativa da profissão. Eu gosto da forma como o Philippe Pernot descreve a função docente, né, a profissão docente. Ele diz que a nossa profissão é uma profissão muito peculiar, para além das exigências culturais, éticas. Vocês percebem, o mundo deposita em nós todas as esperanças, não é? Pai e mãe entregam-nos os seus filhos para a gente, não é instruir, para a gente educar, não é? Senhora professora, veja o que faz dele, eu já não mando nele, veja o que é que a senhora consegue. Né? Minha senhora, veja o que é que se consegue explicar-lhe que não se pode fumar, que não se pode chegar a casa às 6 da manhã, da balada. Né? Eles agora pedem para a gente explicar isso aos filhos deles. Né? Portanto, esta escola que alarga funções tem uma particularidade dolorosa e que eu acho que o Philippe nos explica bem, e que tem que nos, apesar de tudo, confortar, perceber que a gente não tem feito mal o trabalho. Não temos. Ele diz que a profissão docente é uma profissão de risco. E é uma profissão de risco, não é porque há violência na escola, ou vamos todos ser, Deus me livre, enfim, completamente sovados e os carros vandalizados pelos alunos, não é nada disso. Ele lembra que é de risco porque ela é feita na urgência da tomada de decisão, não é? Na incerteza da decisão tomada, mas na expectativa de uma boa resposta dada, porque somos os seres da educação e da ética e da deontologia, né? Um educador de infantil tem 30 segundos para decidir o que é que faz, quando na fila para o banheiro o menino de trás morde no pescoço da menina da frente. Eu digo 30 segundos, ele tem 10 segundos para decidir. Vejo, finjo que não vejo, deixo morder, se eu finjo, estou a anuir,
Se eu não deixo, estou a levantar o problema, o que é que eu faço? Mando a menina da frente morder no pescoço do de trás? Quer dizer, 10 segundos para decidir. O professor dos meninos de 16 anos tem 10 segundos para decidir na sala. Quando um dos meninos diz, hoje não abro a mochila, professora. 10 segundos para a gente decidir. Vou lá, faço de conta. Se eu faço de conta, o outro do lado que já abriu diz, ele pode fechar, eu também fecho a minha. Livre dentro da mochila. Né? Assim, é neste sentido que ele fala da urgência, dos 10 segundos para decidir. Mas porque somos professores, a expectativa é que a gente decida bem, não é? Porque não é no carro, quando a gente vai para casa, que a gente diz, eu devia ter feito aquilo, eu apertava o pescoço dele e aquilo estava resolvido. Não, quer dizer, é a expectativa da boa resposta, não é? Portanto, esta profissão de risco, que é de grande tensão por estes motivos, é uma profissão também ela tão desafiante pelo trabalho feito. Pensem neste Brasil há 30 anos e no que ele cresceu por causa da escola. Eu quando, nas alturas que estou pior, penso no que aquele Portugal fez em 30 anos, com esta escola com dificuldades, com esta escola que continua a ser alvo do lobby das editoras, a gente sabe, as apostilhas é como os manuais em Portugal, que é um lobby poderosíssimo das editoras, vendem milhões. Neste momento não há dinheiro para comida e esta é a semana em que todas as famílias portuguesas se vão endividar para comprar os manuais escolares dos seus filhos. Quer dizer, a gente sabe, apesar de tudo, vocês sabem, a gente tem os meninos todos connosco. Estão melhor, não são ótimos, mas estão melhor. Há aqui uma caminhada feita, né, que eu acho que traduz, apesar de tudo, uma boa caminhada. Né? As vossas questões têm a ver com esta boa caminhada. Né? E o sentido é não abrir mão desta tarefa e desta responsabilidade que é nossa e que é muito gratificante. A verdade é o seguinte, eu vivi uma experiência, eu e a Ariana, nós vivemos uma experiência de formação, eu e ela fomos professores de ensino primário, numa altura muito interessante em Portugal, que foi depois de 74, depois da Revolução. Por exemplo, a questão de eu ser professor primário, nunca houve tantos alunos, homens, como em 74, 75 e 76 na Escola Magistério. Porque era a ideia que pela educação nós iríamos transformar aquele país num país democrático, mais desenvolvido. E, portanto, havia aqui um grande empenhamento. Eu fui para lá por questões de militância política. Porque havia muitos rapazes e tal. E nesse tempo, apesar de muita ignorância, apesar de muita incompetência científica, houve uma coisa fundamental. A escola conseguiu fazer com que percebêssemos o que era ser professor. E fê-lo a partir de momentos de grande intimidade, de momentos de grande cumplicidade entre professores e alunos, de muito trabalho feito fora da sala de aula, a partir de uma vontade imensa de fazer diferente. E isso, se calhar, é o que está a faltar. Acreditar que é possível fazer diferente. E mais, hoje, felizmente, nós temos muito mais meios de resolver alguns problemas didáticos que na altura não tínhamos, hoje nós temos essa possibilidade. Agora, provavelmente temos de estar mais atentos às boas experiências, porque também é verdade que se conseguirmos perceber boas experiências feitas por esse país fora, provavelmente podemos começar a apontar alguns caminhos e alguns modelos. É a única resposta que eu posso ter.